Olá pessoal, esse é o podcast das áreas contaminadas. Eu sou Marcos Tanaka Riz, sejam bem-vindos. A trilha sonora é dos escalafobéticos Mauro Tanaka e Guilherme Durão, @azalatosampa e @guilherme.durão. Sigam a gente no nosso canal Áreas Contaminadas do Telegram e no canal do YouTube ECD Training. Olá, para você que está aí lavando a louça, descascando batata, amassando nhoque, dirigindo, baixando os resultados do laboratório, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o podcast Áreas Contaminadas, oferecido pela ECD Training e pelos nossos colaboradores no Apoia-se e editado por Lilian Coreiaço Riz. Essa é a edição número 54, já é o 18º episódio da segunda temporada. A nossa principal missão é levar conhecimento e divulgação científica da área do GAC para toda a nossa comunidade. Além de falar um pouco sobre meio ambiente, sobre ciência, economia, tecnologia e outras coisas também. Com tudo isso, continuamos tentando ajudar todas e todos vocês, dando poder pelo conhecimento e dando voz pelo reconhecimento. Agradeço demais a sua companhia. Agradeço ainda mais aos apoiadores dos nossos canais que contribuem financeiramente conosco no Apoia-se. Quem quiser fazer isso, o site é apoia.se/ecdambiental. Essa semana fomos agraciados com mais 2 apoios anônimos. Já agradeci aos meus 2 amigos pessoalmente, mas aqui vai o meu agradecimento público também. Os apoiadores atuais são Ábila de Moraes, Alain Humberto, Átila Pessoa, Bruna Fiscook, Bruno Bezerra, Calvin Ost, Cristina Maluf, Denise Oliveira, Diego Silva, Fabiano Rodrigues, Felipe Nareta, Felipe Ferreira, Gilberto Vilas Boas, Heraldo Giachetti, João Paulo Dantas, Juliana Mantovani, Larissa Galdeano, Larissa Macedo, Leandro Freitas, Leandro Oliveira, Lilian Puerta, Luana Fernandes, Luciana Vaz, Marina Melo, Roberto Costa, Rodrigo Alves, Sérgio Rocha, Tamara Dias, Tatiana Citolini, Wagner Rodrigo, William Taquia e mais 7 apoiadores anônimos. Muito obrigado a vocês que são os principais responsáveis pela manutenção dos nossos canais de divulgação. No episódio de hoje converso com 2 mulheres muito poderosas, batalhadoras, experientes e empreendedoras do mercado do GAC. A Evandra Matos, geóloga e dona da GeoSP, e a Juliana Mantovani, engenheira ambiental e dona da AIS. A GeoSP e a AIS são consultorias ambientais pequenas, mas muito ativas no mercado do GAC, como vocês vão poder conferir no episódio. Elas falam sobre a trajetória delas, de funcionárias de muito tempo, funcionárias experientes de grandes empresas de consultoria, até a fundação das próprias empresas, em épocas diferentes, é claro, mas ambas motivadas pela maternidade. Falam também sobre como as pequenas consultorias se estruturam para vender e executar projetos com a qualidade necessária para se manterem no mercado. E também as principais estratégias e relações com os clientes e também com os fornecedores. No meio dessa conversa, falamos sobre CETESB, sobre tecnologias e sondagens, sobre amostragem de solo, laboratórios, clientes e muitas outras coisas. Espero que vocês gostem. Antes do episódio, gostaria de falar novamente para vocês que estamos chegando no aniversário do nosso podcast e dos outros canais. Falando um pouco dessa história, em 2018 eu comecei a me dedicar à construção da ECD Training, com a proposta básica de criar e fazer cursos presenciais, teóricos e práticos, para as empresas do GAC. Aproveitando uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é preparar e dar aulas, para mudar o rumo dos negócios da ECD. Nós fizemos isso, ministramos alguns cursos em company, foram muito legais, mas não parece ser algo, continua não parecendo ser algo com muito apelo comercial. Ao mesmo tempo, eu percebia que as nossas aulas no SENAC, nos cursos, as pesquisas, os textos, eram impactantes para quem assistia e importantes para a capacitação dos profissionais do mercado, mas tinham um alcance que é, de certa forma, limitado, pois atendiam uma pequena parcela dos profissionais, exatamente aqueles que tinham a disposição e a condição aí eu digo condição de tempo, de dinheiro, de mobilidade, para ir nos cursos que eram invariavelmente lá presenciais no Centro Universitário SENAC, em Santo Amaro, em São Paulo. Nessa avaliação de rumos, em março de 2020, vem a pandemia aí da Covid-19, como todo mundo sabe. As dúvidas que tínhamos cresceram, as incertezas eram enormes. Pensamos em muitas coisas para o futuro, como haverá economia? Essa economia real, vai existir a economia real? Haverá educação? Escola? Haverá leis ambientais? Haverá gerenciamento de áreas contaminadas? Todas essas dúvidas estavam para todo mundo, inclusive para mim.
E aí, com a pandemia, nós vimos um crescimento assombroso das mídias digitais, que nos deram aquele empurrão decisivo para a gente criar o nosso canal. Nesse momento, havia uma espécie de incerteza coletiva misturada com uma vontade, também coletiva, né, de contribuir com os outros. Isso veio para a gente de forma muito forte, e percebemos que fazer algo digital, de longo alcance, né, de um alcance maior do que a gente fazia, poderia nos proporcionar a implementação desses novos rumos da ECD, como o ECD Training, ao mesmo tempo que poderia ajudar mais pessoas, inclusive aquelas que não poderiam estar presentes no Senac ou nos outros cursos. Se a pessoa está começando na área ou está desempregada, é mais difícil para ela fazer algum curso, né, gastar dinheiro e tempo pagando pela capacitação, né? Aí eu estudei bastante como funcionavam as plataformas, aí, YouTube, Spotify e tal. Estudei como funcionavam aplicativos, sistemas e decidimos seguir por alguns caminhos que se abriram naquele momento. Um deles foi a necessidade de renovar e incrementar as minhas aulas para os cursos de pós-graduação no Senac. Ninguém sabia como ia funcionar isso aí, né? Como fazer aulas online, ou como transformar as aulas presenciais em online. Uma das alternativas que eu pensei e acabei executando com a turma foi fazer videoaulas gravadas para que os alunos assistissem antes da aula. E quando a gente se encontrasse lá no momento síncrono, né, da aula, todo mundo junto, houvesse um debate sobre os vídeos. E foi aí que eu criei, assim, meio sem saber como, né, fazendo as coisas, aprendendo e fazendo, e aí nasceu o canal da ECD Training no YouTube, em maio de 2020. O primeiro vídeo, que é o da aula, foi postado como privado e está lá até agora, em 21 de abril. E o primeiro vídeo público do canal, que foi o primeiro de uma série introdutória sobre áreas contaminadas, foi ao ar no dia 1º de maio de 2020, então há um ano. A partir daí foram vídeos reunidos em 3 playlists, né? Essa de introdução ao gerenciamento de áreas contaminadas, a playlist do Poção, que foi muito assistida, ainda bem, e a playlist de erros de investigação. Foram também 3 lives com meus grandes amigos, e são personagens fundamentais para o GAC, Newton Miyashiro, Rodrigo Cunha e Paulo Negrão, e os podcasts que vocês estão ouvindo aqui. O primeiro podcast foi ao ar em 14 de maio, portanto há quase um ano. Estamos preparando um episódio especial para comemorarmos essa data festiva de aniversário. Na semana que vem contarei mais alguns passos dessa jornada. Por enquanto, agradeço demais a audiência e o apoio de todas e todos vocês. As mensagens que eu recebo são incríveis e me estimulam muito a continuar nesse caminho. Fiquem agora com as palavras de Ivandra Matos e Juliana Mantovani. Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estou no episódio aqui com 2 mulheres, a Ivandra Matos e a Juliana Mantovani. Então nós vamos ter uma conversa divertida, interessante, instrutiva, espero para todos. É um prazer falar com as duas. Eu chamei as duas juntas aqui porque elas são 2 mulheres empreendedoras e já estão no mercado há algum tempo. Vão falar para a gente da transição consultoria grande para a própria consultoria e dos perrengues que elas passam no mundo atual de empreendedor. Ivandra, Juliana, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Obrigado por terem aceitado o convite. Eu também agradeço aí o convite. Nós duas ficamos muito felizes aí, né, Juliana, de ter recebido pela oportunidade aí. É perfeito, foi ótimo. Obrigada. Obrigada mesmo. Muito legal. Então, vamos começar então do começo. Quem são vocês, assim, né? Onde vocês cresceram? Que momento da vida de vocês escolhem as faculdades de vocês? A Juliana é engenheira ambiental, a Ivandra é geóloga. E se essa escolha tem relação com o ambientalismo? Vocês eram ambientalistas quando crianças? Nossa, eu, sinceramente, nunca pensei no meio ambiente quando criança. Eu falava com meu pai que eu ia ser dentista, nada a ver, né? Depois mudei para aeromoça. Legal. Mas fui para um lugar totalmente diferente, né? Não, quando criança eu nem pensava em meio ambiente. Onde você cresceu, Juliana? Eu nasci em Osasco e por aqui fiquei até os dias de hoje. Nunca saí daqui. O osasquense chama aí de Oz, né? Eu moro em Oz, não é isso? Mundo mágico de Oz. Legal. Tem lugar que você fala, sou de Osasco, pronto. Já começa as piadas, né? O pessoal fala, mas dá uma exagerada, né? Não é assim. Exagera. É sempre assim, quando a gente é nato do lugar, a gente não vê o que os outros veem, né? Sim, sim. E por que você escolheu a engenharia ambiental? Então, quando eu tinha 18, 19 anos, eu entrei, né, para trabalhar na Tecnohidro. Certo.
Mas eu entrei como auxiliar, recepcionista, para trabalhar no auxílio geral, porque eu estava começando, na época, estava começando a empresa, e aí lá eu fui aperfeiçoando, depois comecei a auxiliar na parte mais dos projetos, como desenhista, e aí, passar os 2 anos, com 21 anos eu entrei para publicidade, certo. Não gostei, e aí eu tinha que seguir outro rumo, e aí eu falei, é melhor continuar onde estou, né? E fui encarar a engenharia ambiental. Caramba, então primeiro a UGAC, depois a engenharia. Primeiro o GAC, depois a engenharia. Verdade. Porque logo eu comecei a trabalhar como auxiliar nos projetos, né? Tabela, desenho, figura. Aí entrei para a faculdade no ano de 2003. Legal. Foi assim. E aí não parou mais, né? Sim, e aí até agora. Não, legal. Até agora. Eu trabalhei 16 anos lá, passei por todas as etapas, campo, relatório, desde o monitoramento, tudo. Aí depois fiquei 8 anos na gerência. Legal. E aí a Alice nasceu. Sim. Nasceu em 2015. Com 6 meses eu descobri que ela tinha alguma necessidade especial, né? Certo. Então tive que largar o trabalho por um tempinho. Sim. E aí me aventurei no empreendedorismo, né? Legal. Não, a gente vai falar disso aí, Juliana. Vamos guardar isso aí para um pouquinho mais tarde, então. Uhum. Ivandra, e você? Onde você cresceu e por que a geologia? Então, eu nasci aqui em São Paulo mesmo, em São Caetano do Sul, né? Mas nunca morei lá, assim, morei pequenininha e sempre morei em São Paulo. Na verdade, meu pai trabalhou, né, muitos anos na Companhia Brasileira de Alumínio, só que meu pai é engenheiro. E aí, eu vendo um dia um programa de televisão lá, vi lá que tinha os vulcanólogos, né? Falei, nossa, eu quero ser esse negócio, eu quero estudar isso. Aí, falei, não, quem é que estuda esse tipo de profissão? Aí foi a geologia, falei, não, eu quero fazer isso. Eu estava no segundo colegial, na época, né? Falei, nossa, eu vou fazer essa faculdade. Aí fui falar com meu pai, não, você tá ficando louca, isso daí não dá, não é trabalho de mulher lá na empresa, isso daí é trabalho de mineração, não dá. Falei, não, eu quero fazer geologia. E aí, já desde o segundo colegial, já tinha essa ideia de faculdade, insisti com meu pai, me inscrevi, passei no vestibular. Na verdade, eu passei primeiro na geofísica, né, na primeira lista eu passei na geofísica, sim. Tinha 2 opções, e na segunda lista me chamaram na geologia. Entrei na geologia, comecei a ver essas matérias, falei, nossa, eu não quero ficar estudando, não quero ficar na faculdade dentro de laboratório, não, isso não é para mim. Aí, durante a faculdade, consegui um estágio lá no IPT, né? No 3º ano da faculdade, já comecei a fazer estágio na área de geotecnia, trabalhando na obra do metrô, com os dados do metrô lá da linha amarela. Tive a oportunidade de ir para a barragem de Porto Primavera. Aí falei, nossa, eu quero essa parte aplicada, né? E aí, foi aparecendo as oportunidades, né? E quando me formei, foi agora que estava aquele boom da área de ambiental, estava começando esse 1998, estava bombando lá os trabalhos. Eu peguei e já entrei numa consultoria para poder começar a trabalhar na área, né? Entrei como geóloga de campo e tudo. E aí, assim, começou minha vida profissional aí na área de gerenciamento de áreas contaminadas. E estou até hoje nela. A Juliana falou que começou na Tecnohidro. Você, Ivandra, começou em algumas consultorias até ir para a Essências, não é isso? Como é que foi isso? Eu entrei, na verdade, na Enser, na época era Enser, né? Sim, sim. Quando ela montou o escritório dela aqui no Brasil, ela montou uma equipe para poder atender a Shell naquele projeto do NERA, e eu era a única mulher que estava na equipe, assim, do pessoal de campo. Era eu, Pedro Dibi, da Tony Fox, Rafael Moura, da SGW, sim. Manuel Gomes, que ele trabalhou na Solvay UPA, hoje ele está na Defesa Civil, e quem mais? Aí tinha um gringo que era o Christian, né, que veio lá da Holanda. Ele que me dava umas aulas, ensinava pra gente no começo, como é que era essa ideia lá fora. E aí veio a Ivandra, compor a equipe para poder fazer os trabalhos, né? Legal. E aí eu fiquei lá na Enser até quando eu tive meu primeiro filho. E aí, nesse momento, né, foi na época que também tava muito trabalho ambiental, o escritório era no Rio de Janeiro. O pessoal eu voltei da licença maternidade e já colocaram no campo de novo, Marcos. Aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou viver desse jeito? Dando de mamar, indo pro campo. Me colocaram numa área contaminadíssima lá para poder fazer uma remoção de uns resíduos.
Aí eu falei assim, aí eu comecei a ligar para uns amigos, né? Nessa época eu falei, não vou poder ficar aqui, não vou poder ficar nessa empresa. Nossa Senhora. Aí eu fiz um contato com algumas pessoas que já estavam na Ambiterra na época, certo. que era antes da Essências comprar, né? E aí, tipo, consegui um emprego lá com a condição de não viajar, porque tinha o filho pequenininho aí, que também tinha o Vitor era bebezinho, tinha meses, né? Nossa. E aí fiquei na Ambiterra, que depois foi comprada pela Essências, né? Aí eu entrei também como geóloga para fazer uns relatórios e tudo. O Ciro Bernardes, que era o ex-dono da Ambiterra, me deu várias oportunidades lá. A própria eu falo que a minha chefinha, a Cláudia Onuma, me deu as oportunidades de crescimento na época lá na Ambiterra, né? E virei supervisora, coordenadora da área de investigação, tudo. E aí fiquei até a Essências comprar, né? Quando a Essências comprou a Ambiterra, ainda eu fiquei lá um ano ainda, mais ou menos um ano e pouquinho. Eu já tinha ganhado a minha filha em 2003, também em dezembro. Quando eu voltei em 2004, aí estava muito difícil de conciliar. Certo. 2 filhos aí já... E outra coisa, atendia, né, na época eu era coordenadora da área de investigação, e atendia exclusivamente a Shell, São Paulo. Certo. Atendia o César Garcia, não sei se você conhece o César Garcia. Já trabalho com o César Garcia. Quanto trabalho que tinha naquela época. Então, assim, era uma vida maluca, né? Tipo, trabalhava desesperadamente para atender os projetos e tudo. Então, assim, tive que tomar uma decisão mesmo. Acabei pedindo para sair de demissão da Essências na época, né? E comecei a trabalhar aí no mercado, tipo, como consultora. Certo, né? certo. Até tomar coragem, aí, incentivada pelo meu marido, falou, não, Ivandra, você tem tudo para ter sua empresa. Você tem que abrir uma empresa para você, né? Então, assim, aí foi empurrando, e acabei montando a GOSP, entendeu? 2007, isso. Certo. Bom, a trajetória é semelhante, né? Os filhos fizeram vocês saírem da carreira corporativa e ir para o empreendimento próprio. Os filhos são os culpados, né, Juliana? Não, mas assim, eu sempre quis ter filhos. Filho é tudo de bom, mas dá trabalho e assim, para nossa vida profissional, realmente, para conciliar tudo, é bem complicado, né? Isso me fez lembrar duas perguntas que eu vou fazer para vocês agora, que eu não tinha pensado, pensei agora, do depoimento de vocês. O primeiro, assim, vocês trabalham ainda, né, com áreas contaminadas, mas vocês estavam trabalhando com áreas contaminadas enquanto estavam grávidas e com criança pequena. Isso não dá medo em vocês? Não deu medo em vocês? Porque para mim, a minha esposa estava grávida, eu não deixava ela passar acetona na mão, eu não deixava ele abastecer o carro, porque, né, sabe, né, eu sou um cara meio encucado. Então, a primeira coisa é isso aí, vocês não tinham esse receio aí, enquanto estavam grávidas, de trabalhar em áreas contaminadas? Eu não tinha, porque eu ia esporadicamente a campo quando eu fiquei grávida da Alice, né? Ia abrir campo, às vezes fazer alguma auditoria, algo assim. Então, eu não trabalhei efetivamente no campo. Então, por isso, eu nunca pensei. O que eu tinha na época na minha cabeça é que eu fazia o IPEM, né? O mestrado no IPEM. Sim. E lá tem os reatores e tudo mais, mas eles têm um controle, né, de tudo isso. Então tem eu até perguntei na época para minha orientadora se havia problema, ela, não, Ju, eu tive meus 3 filhos aqui, tranquila, né? Então aí eu fiquei tranquila, não tive medo não, mas por fim, né, não adiantou nada. Não, mas aí um caso fortuito. Mas não o resultado, mas o medo, né? O medo, porque eu sou um cara encucado e era encucado quando eu tava minha esposa grávida. Não pode isso, não pode aquilo. Eu na época da gravidez, eu também fiquei. Na verdade, eu entrei nesse projeto do NERA na época, né? E eu entrei como freelance na época, não fui nem contratada, tudo. Quando a Inter me efetivou, passou alguns meses, fiquei grávida. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Como é que eu vou comunicar na empresa agora que eu fui contra? Parece que foi de propósito, na verdade não foi, eu fiquei grávida mesmo, por acaso, assim, não foi planejado, né? Tinha acabado de me formar, assim, estava recente, então eu me formei em 98, 99, comecei a trabalhar, fiquei grávida do Vitor em 99, então assim, não estava nos meus planos mesmo. Mas aí eu cheguei para Campo grávida, nem sabia que estava grávida, cheguei para o Mato Grosso, aí voltei de viagem, falei, nossa, que estranho, tá meio atrasado aqui os negócios, será que eu estou viajando muito, né? Nem imaginei que eu estava grávida.
Eu estava fazendo os campos lá, tipo, em posto de gasolina. Era mais o foco, era posto de gasolina, né? Eu nunca tive, assim, muito medo. O que me deu medo, na verdade, foi quando eu voltei da licença maternidade. E aí eles me colocaram que eu tive campos, que eu fui fazer áreas industriais. E também nessa área que era uma área de resíduos. E eu estava dando de mamar na época, assim. Então eu falei, meu Deus, e agora? Será que isso vai ter perigo pro Vitor? Ainda mais primeiro filho, né, Marcos? Aí você fala, meu Deus do céu. Primeiro filho. Então, assim, tive um pouco de medo, mas assim, não essa paranoia. Eu sou mais desencanada, não sou tão assim. Na verdade, vocês estão certos. Eu sou meio... Sim. E já quando veio a Giovana, né, que é a minha segunda filha, eu já estava mais também, já trabalhando mais interno, eu ia para campo eventualmente, mas não ia direto. Agora, na terceira gravidez, que é a do Hugo, essa época eu estava fazendo um campo, quando eu descobri que eu estava grávida, eu estava fazendo um campo no aterro sanitário, louca, e aí também descobri que eu estava grávida. E assim, acho que é por isso que meus filhos são tudo doidos também. Mas assim, nunca, não teve nenhuma consequência para a vida deles, assim, não. Deu tudo certo. Não, que bom, que bom. E uma outra coisa que me deixou intrigado agora é como a condição, né, do filho atinge desproporcionalmente a mulher, né? Porque quantos amigos meus, eu mesmo e outros amigos, estamos grávidos, mas não aconteceu nada, né? Agora, com vocês duas aqui, e isso aconteceu com mais gente, a gravidez e o nascimento do filho fez mudar a carreira. Então, vocês pensam sobre isso, sobre essa condição machista estrutural aí, né, que nós temos? E vocês sofreram machismo no trabalho de vocês? Porque vocês são mulheres fortes, o cara fala com vocês, você já xinga de volta e tal, né? Mas, é isso que eu ia falar, acho que eu não dou, eu acho que eu nunca sofri machismo, não. Não sei se é porque a gente já chega assim, do jeito que você falou mesmo, chega chegando. Não, graças a Deus eu nunca sofri machismo, nunca ouvi não vai dar certo. Nunca. Eu sempre tive sorte de ter pessoas assim, que fala pessoas foguete, né? Que te coloca lá para cima. E às vezes algum cliente ou outro vê você chegando assim e tal, mas depois que você começa a conversar, já entra no papo e fica tudo tranquilo. Eu nunca sofri machismo. Eu também, tipo, graças a Deus nessa carreira mesmo, uma área que a gente também trabalha direto aí com os peões, aí com o pessoal de obra. O pessoal sempre me respeitou muito bem, assim, e também nunca tive nenhum problema de machismo no trabalho, né? Essa questão de paralisar a vida profissional com o filho, assim, isso a gente vai administrando, Marcos, assim. Sim. Às vezes eu penso um pouco, assim, eu falo assim, nossa, se eu não tivesse tido os filhos tão cedo, a minha vida talvez tivesse sido um pouco diferente. Mas eu sempre quis, isso não me atrapalhou, entendeu? E uma coisa também que me judiou um pouco na minha carreira, assim, que eu vejo, é assim, esse fato de ter vindo trabalhar em casa, abrir mão de trabalhar numa empresa, misturar a vida profissional com os filhos, né? E aí você trabalha muito mais, na verdade, é um negócio louco, né? Eu não sei, a Juliana pode falar também sobre isso, assim, a dedicação, esse negócio de trabalhar em casa, tá com eles perto, é bem complicado, mas assim... Hoje já estão tudo criado, estão aí, são bons filhos, bem educados, então assim, isso também não afetou nem o desenvolvimento deles, né? Eu digo que a Alice é minha oportunidade, né? Porque talvez sem ela eu não teria toda essa coragem de ter aberto a empresa e tal, porque não adianta, acaba que tem uma época que você acaba no comodismo, né? Não o comodismo de sempre estudar, sempre para frente, mas de repente a estabilidade te deixa um pouco na inércia, né? E a Alice, ela me deu um start, porque se não fosse ela, talvez seria diferente, talvez eu estaria ainda prestando serviço para alguma empresa, qualquer coisa do tipo. E aí, para mim, como eu não pensei nisso antes, né? Porque eu prefiro 1000 vezes, se eu tiver que prestar serviço para alguém, eu não sei, eu acho que eu vou sofrer bastante. E como foi essa transição de vocês? A Juliana era gerente na Tecnohidro e meio que foi obrigada, né, entre aspas, a sair, e daí você volta para o mercado sozinha e daí você monta uma empresa. É isso? Ou você já monta a empresa? Não, eu saí com um acordo de prestar consultoria para eles mesmo, e aí eu fiquei fazendo isso por alguns meses, só que aí a hora que você fala assim, não estou mais trabalhando na Tecnohidro. Aí, graças a Deus, choveu trabalho de consultoria, meus amigos também, tenho muitos amigos que têm empresa,
ou que trabalham na empresa, né? Eles também me contrataram na época. Eu fiquei um bom tempo, uns 8 meses, eu acho que só na prestação de consultoria para essas empresas, de amigos e tal. Só que eu achei, mesmo assim, ainda para mim era mais dificultoso do que hoje, por exemplo, porque os prazos das consultorias é uma loucura. E se ele chama alguém para ajudar, é porque ele está até aqui, né? E aí é tudo para ontem, tá, beleza. E eu ainda não sabia o que tinha por vir, né, pela frente de tudo dali, se era tudo uma incerteza, e eu ia pegando, fazendo. Só que teve uma hora que eu falei, não consigo também atender eles, porque é uma loucura. Nunca vem com prazo, tipo, que você pode, agora eu vou fazer tranquilo. Não, era loucura, né? Então, imagina, não tinha. Eu falei, gente, o que eu faço agora, né? Se eu não tô conseguindo dar conta desses caras também. Aí, até que eu, conversando com esses próprios amigos, falando, abre a sua consultoria, pega um projeto, pega um outro, vai também. E aí eu falei, é verdade, eu vou fazer isso. E aí eu mesmo fiz as minhas. Tudo, logo, essas coisas, e fui fazendo aos poucos. E realmente, a primeira campanha de Google que eu fiz, eu já fechei 2, 3 clientes, tranquilo. Quando você fala que você tem uma criança, ainda mais quando você fala que tem uma criança especial, todo mundo fica super solícito, assim, principalmente se for senhorzinho, mulher, você consegue... Nossa, eu falei, gente, que maravilha, porque não é assim, né, o melhor do mundo tudo isso, não é só flores, né? Para mim foi a melhor coisa, porque eu faço meu prazo, eu contrato as pessoas, se der pau no prazo, eu converso com o cliente, a gente gerencia de outra forma, faço uma reunião rápida, apresento os resultados, depois a gente apresenta relatório. Então, eu tenho a minha forma de gerenciar tudo isso. E para mim é mais fácil. O que é mais difícil é entrar ao trabalho, né? Isso é mais difícil. Certo. Porque se você presta consultoria, o trabalho sempre vem, né? Porque as consultorias estão aí de vento em polpa, pelo que a gente está vendo, né? Graças a Deus. Quando você tem que buscar o trabalho, essa é a grande dificuldade. Mas, de resto, para mim, é mais fácil de gerenciar. Legal. E você, Ivandra, como é que você... Para mim, eu sempre tenho história, né, Marcos? Eu, quando saí da Essências, né, a ideia era também ficar mais perto dos filhos e tudo, mas eu sempre falava pro meu marido, eu não vou largar a geologia, eu quero trabalhar, vou continuar trabalhando na área de jeito nenhum. Mas aí, como eu morava na Serra da Cantareira, né, fui morar lá no meio do mato, lá no sítio, a gente eu peguei meu dinheiro da rescisão da Essências e montamos um circuito de arvorismo lá no meu sítio. Para trabalhar de final de semana, eu, meu marido, aquela coisa louca que eu conseguiria ficar perto das crianças, aí tinha umas ideias de montar os grupos de escola para dar uns cursos de educação ambiental, associado com a geologia, lá mostrar a geologia da Serra da Cantareira. Ixi, eu tinha vários projetos assim na minha cabeça. Só que aí o dinheiro não vem, né? Só vai. Nessa época, eu sempre tive bastante amigo na área de geologia, no mundo dos geólogos é meio panelinha, né? E aí as pessoas sabiam que eu tava no mercado, eu tinha experiência, tudo, e começou a aparecer os trabalhos para fazer trabalho de campo, na época ainda de campo. Fiz vários trabalhos na época, a SGW, que hoje é super empresa, a SGW, estava começando nessa época, 2007. Aí o Rafael me chamou, Ivandra, você quer fazer uns projetos com a gente? Falei, claro, vamos embora, né, meu? Só que eu tenho que conciliar essa questão aí. Eu tinha uma amiga também que trabalhava na universidade, também que tinha uns projetos com a consultoria paulista. Comecei a fazer esses trabalhos para o pessoal começou a me ver no mercado como consultora. Eu já tinha experiência na parte de avaliação de risco, e era aquela época que tinha o Rebeca ainda, que tinha poucas pessoas que faziam. Aí, nessa época, eu tinha muito trabalho, Marcos, muito. Eu não dava conta de fazer tanto trabalho que aparecia. Só vinha os trabalhos que eram aquelas coisas que ninguém queria fazer de avaliação de risco. Chama a Ivandra. Os prazos também. Para ontem, nunca vi aquele prazo folgado, tipo, só para entregar no dia seguinte e não dava, né? Mas assim, aí eu comecei a pegar esses trabalhos e, em conjunto, o arvorismo de final de semana. Chegou um momento que eu falei, não dá mais. Aí meu irmão faz faculdade de turismo, eu falei, Renato, vai lá, toca esse negócio aqui, porque não dá pra gente tocar esse arvorismo. Não dá, é muito longe, é só sua casa aí em Mairiporã, na Serra da Cantareira. E aí a gente meio que deixando de lado o arvorismo, porque eu tinha minha vida profissional, meu marido também é advogado,
O meu foco, na verdade, inicialmente, até mesmo quando montei a empresa, a minha empresa, que eu abri o CNPJ e tudo, era para dar as notas para as consultorias que eu estava fazendo trabalho como consultora na parte de avaliação de risco e, eventualmente, campo. Só que aí, nesse meio tempo, com os contatos que eu tinha, né, começou a aparecer muitos trabalhos de posto de gasolina para fazer, que era os trabalhos que o pessoal que eu fazia trabalho não era os clientes deles. Eu falei, vou começar a fazer esse trabalhinho, né? É melhor do que eu estar fazendo trabalho de consultora, vou ganhar mais dinheiro aqui. E aí comecei, aí na verdade começou a vir os trabalhos, eu acho que para a Juliana também é assim, vem muito trabalho, os trabalhos na verdade vêm por indicação, né? Então você faz um bom trabalho, o outro dono de posto indica para o outro, e às vezes ele tem uma rede de postinho que também precisa do serviço, e aí foi crescendo, até que eu falei, agora eu posso ser GeoSP. Aí foi escolher o nome da empresa, pedir pro meu primo fazer o logo para mim da empresa também, pensar no site da empresa, que na verdade nunca vem nada pelo site, mas você tem que ter um site, tem que ter um escritório, né? Que até então eu trabalhava também na minha casa, lá no sítio. E aí foi crescendo, aí foi na verdade foi quando começou mesmo os trabalhos virem em nome da empresa, né? Da GeoSP, entendeu? O trabalho direto do responsável, legal, né? Isso, o responsável legal, isso. Vocês duas, então, começaram trabalhando para outras consultorias e depois começaram a migrar para o... E aí, depois, quando começou a vir mesmo os trabalhos para nós, assim, para mim, aconteceu isso. A demanda das consultorias caiu, porque aí eu comecei a virar concorrente das consultorias. Sei. Apesar que tem muita gente que me conhece. Então, assim, eu também, eu acabei fazendo alguns... mesmo com a minha empresa... Como é amigos, confia, acabei ainda fazendo para eles. Eu cheguei a fazer trabalho até, por exemplo, eu saí de Essências, cheguei a fazer várias avaliações de risco para Essências depois também. Sim, aí vai caindo e também, assim, aí você começa também a direcionar, né? Porque aí você tem que atender o seu cliente. Senão não dá, né? E não dá para você, também atender a consultoria com aquele prazo louco dela que ela quer para ontem, entendeu? Aí você fala, opa, e como eu sou também aqui, na verdade, sou que nem a Juliana, sozinha, na verdade, a gente tem os consultores que ajudam a gente, um ou outro colaborador, mas assim, a gente faz tudo, emitir nota. E tem isso, né? Escrever relatório é algo bem complexo. Então, assim, o tempo para você escrever um relatório é complicado. Então, se você tem um trabalho, eu tenho meus consultores, os meus terceiros que prestam um serviço para mim, e aí fica esse trabalho para eles e a gente fica aqui na corrida de cliente, né? Resultado final, controle de qualidade, essas coisas que demanda, mas pelo menos você consegue pensar em outras coisas. Quando você está escrevendo um relatório é quase impossível, né? Você é sozinho, deve ser bem difícil. É complicado. Ainda mais assim, no meu caso, eu sou uma pessoa bem difícil assim, eu não gosto muito eu gosto de fazer tudo, né? Então, assim, delegar, pedir para alguém fazer um relatório para mim. Aí fala, putz, mas eu vou perder só 1 hora para fazer, vou fazer eu mesmo. Aí você vai lá e... Deixa comigo. É melhor eu fazer isso. Então, assim, às vezes você também acaba deixando de fazer um outro negócio. É difícil, mas não é impossível. Dá para administrar. Outra coisa que eu também vejo, assim, perante aos nossos clientes, eu acho que também acontece isso com a Juliana, o cliente vê que quem vai no campo... Quem põe a mão na massa, tô lá, pegando a amostra de solo, é o dono da empresa, entendeu? Tá atendendo o cara, assim, de modo personalizado mesmo, personalizado, né? Entendeu? Eu acho que essa é a diferença da empresa pequena. E o cliente... É uma vantagem, né? Uma vantagem importante. Eu já vi cliente que trocou empresa grande pela minha, porque eu consigo dar mais atenção do que a grande, não estou falando que a grande não faz um bom trabalho, faz um bom trabalho. Só que às vezes o cliente não quer só um bom trabalho, ele quer você ali no pé dele. Sim. Ele quer contar, ele quer virar seu amigo. Né? Ele seu amigo. A psicóloga de área contaminada. Né? Exatamente. Eu tenho cliente de 2017, quando eu abri a empresa, que me liga até hoje perguntando se está tudo bem, como é que tá. Legal. Legal. Essa eu acho que é a diferença quando a gente está na concorrência. Você consegue dar uma atenção melhor e acaba, às vezes, sanando as coisas mais rápido. Eu acho que é isso. Essa é o diferencial também. Dá para a gente chegar mais perto. Como é que é o fluxo, então, das coisas nos trabalhos de vocês? Vocês falam com o cliente. Então, o cliente, de alguma forma, provavelmente por indicação, chega em vocês.
E o que acontece aí? Vocês mesmos dimensionam o projeto, falam, aqui eu vou ter que fazer tantas amostras e tal, e contratam os terceiros, sondagem, laboratório e tal. Vocês fazem tudo isso aí? Alguém revisa, ou vocês revisam o que o outro escreve? Ou quem planilha, ou tem software, como é que vocês fazem isso? Aqui, no meu caso, aqui, na verdade, chega o cliente, 99% é por indicação, né? Eu não tenho proposta padrão aqui, cada caso é um caso, eu estudo o seu caso para poder fazer uma proposta. Então, não dá para fazer a proposta rapidinho. Então, estudo, dimensiono, faz a proposta, apresenta, e faz toda essa parte de negociação, vai para campo. Campo, a gente tem algumas pessoas que ajudam a gente, eventualmente, né? Contrata por serviço, eu não tenho funcionários aqui na empresa, por projeto. Só que assim, sempre eu tô no campo. Eu e Ivandra, tipo assim, não abro mão de estar no campo. Eu prefiro fazer tudo, até porque depois para escrever o relatório, quem faz o campo tem que escrever o relatório, não dá para ser um terceiro, isso na minha opinião, né? Tipo, eu acho que tem que ser quem vivenciou aquilo ali, porque viu a coisa de verdade, né? Até eu brinco com o laboratório, às vezes, quando o laboratório vem com aqueles resultados torto, fala assim, essa amostra eu que coletei, tava cheirando, tem que dar alguma coisa, ou não tem que dar, entendeu? Não é uma segunda pessoa que olhou lá. Então, assim, sim, é muito importante. Isso que é o legal da consultoria pequena, né? Eu já tive também trabalhando na grande, era diferente. Os projetos, a gente tinha modelos de relatório. Sim. Você só coordenava a equipe, tem que confiar demais no outro, né? Que é o seu representante ali no cliente. E quando o cliente, no caso assim, no caso da consultoria grande, a gente trabalhava para as grandes empresas também, uma Shell, uma Esso, que também eram vários projetos. Agora, quando a gente vai trabalhar diretamente com o cliente, lá o responsável legal, você tem um contato com a pessoa, né? Então, o negócio tem que ser mesmo mais personalizado, eu vejo, né? Não é uma empresa ele apesar dele ser um CNPJ, mas ele te procura pessoalmente, né? Sim. Então, ele é o pagador econômico, né? Ele que vai desembolsar. Justamente. Ele sofre. Eu sou muito assim, eu brinco até, eu sofro demais com as propostas, assim, quando eu vejo aquelas propostas, depois da DD 38, que veio com esse escopo que a gente tem que atender, que deveria ter sido sempre esse escopo, né? Eu acho maravilhosa a DD 38, apesar de xingar todo dia ela, mas ela é muito o que tem dentro dela, o escopo dela e o mínimo que tem que ter mesmo. Sim. O problema é você vender isso para o cliente, né? E falar para ele, você tem que investir esse dinheiro aqui para poder atender a CETESB, né? Eu sofro para poder fazer essas propostas. Aí vou lá, dou o desconto, que às vezes nem posso dar um desconto tão grande, porque você fala, coitado, né? Aí tem outra coisa também que a gente faz aqui, eu não sei se a Juliana faz, às vezes para poder baratear um pouco para o cliente e também conseguir viabilizar o projeto, aí eu coloco lá, você, por exemplo, paga direto a sondagem, paga direto o laboratório. Eu faço sempre assim. Primeiro, para a gente não ter esse custo, porque se o cliente também der um calote na gente, não pagar... Isso, o cliente vira cliente do cara, né? Então assim, isso também é importante, porque a gente não tem um fluxo de caixa para poder bancar o trabalho dos outros, né? Por exemplo, eu tô com agora um cliente, dessa minha vida, desde 2007 que eu trabalho, eu nunca tive, assim, pessoas que não me pagaram, assim, nunca tive muitos problemas. Mas agora, por conta da pandemia, né, eu tô com um cliente que eu fiz um trabalho em novembro, ele me pediu para dividir em 7 vezes. Eu falei, 7 casas da Bahia, meu Deus do céu. Falei, mas como também estava sem trabalho, eu falei, 7 vezes, eu tenho 7 meses de dinheiro para vir, né? Eu pago a conta de luz e tal. E agora tá um sofrimento para pagar, porque ele também não tá... Quer dizer, quando o cara pediu para dividir em 7, você já tem que ficar meio esperto, né? Você fala, o que tá acontecendo, né? Mas, nessa minha carreira aí, a primeira vez que eu tô sofrendo para poder receber mesmo de um cliente e tudo. Então, assim, a gente também tem que entender também que agora não tá fácil para ninguém, mas faz parte também da administração. Outra coisa, eu sou geóloga, a gente não aprende na faculdade de ser administradora. Eu sou técnica, sim. Eu só consigo ver o técnico, né? Então, essa parte administrativa, comercial também não sou, apesar de ser muito falante, mas eu não sou boa negociadora, assim, de valores, sou ruim. E você, Juliana, como é que faz as coisas aí? Então, aqui é um pouco diferente, eu não tenho condições de fazer tudo pela minha demanda pessoal, então eu tive que formar um processo aqui dentro, né? Então, os meus clientes é Google, vem por Google. É mesmo? Caramba! Eu tenho uma parceria com um amigo que é marketing, e ele fez meu site, fez a campanha no Google, monitora,
Como eu abri empresa naquela época, foi a época da DD, tipo, eu abri em fevereiro, foi fevereiro? Fevereiro. Aí logo a CETESB começou a mandar as cartinhas e aí começou a entrar pedido de avaliação preliminar. E você estava no Google, o cara recebia a carta, Isso. ia procurar no Google, caía em você. Caía em mim. Interessante. Então, alguns clientes, né, porque 2017 até agora, desdobramento, preliminar, confirmatório, detalhado. Então, alguns clientes ficaram nesses desdobramentos ao longo desses anos. A maioria já finalizei, né, nesse processo, mas a maioria é Google. Tem algumas indicações deles mesmos, dos clientes, mas eu já sou contrária da Ivandra, eu tenho poucas indicações. Também ela está muito mais tempo na área do que eu, assim, né? Ela deve conhecer muita gente. Eu conheço muita gente. Muitas. As pessoas que eu conheço, muita gente, também são meus concorrentes. Então eu fico nessa. E aí, mas de repente, a Ivandra também, depois a gente pode conversar, porque o Google é muito legal, eu acho sensacional, assim, é uma via que dá certo. Dá certo. Se você pegar uma pessoa que sabe fazer, entra solicitações. Eu, esse ano, já tive 50 solicitações de proposta pelo Google. Nossa. O difícil é fechar, né? Sim. Porque a galera agora está pegando mais para esse ano, começa o ano, janeiro, fevereiro, março, o pessoal começa a pegar a proposta para poder calcular o que vai gastar no ano e reservar e tal. Eu acho que mais de maio para lá é que começa os fechamentos. Agora, como com essa pandemia, esse ano aqui eu já nem sei como é que vai ser, né? Mas então eu faço assim, Google, entra, eu também faço que nem a Ivandra, eu tenho minhas propostas padrões, claro, mas eu estudo cada caso um caso, escrevo o que eu entendo que vai ser feito, as premissas, o que não vai dar certo, o que pode não dar certo, para depois não vir, mas você falou que ia dar certo. E as pessoas não algumas leem, outras não leem, mas é bom que esteja registrado. Pelo menos está lá, né? Ele fala, tá aqui. Então, eu tenho essa preocupação também com a proposta. Valores, agora que eu estou conseguindo me alinhar, porque às vezes a gente consegue a proposta do concorrente, então você vai alinhando seus valores assim, mas eu não consigo. No começo eu fazia tudo, relatório, tudo, porque a gente que trabalhou nessas empresas, a gente consegue fazer, né? Executar o trabalho como um todo, campo, né? Mas agora eu não consigo mais. A Alice está crescidinha e o tratamento dela cada vez fica mais intensivo. Então, é uma coisa que eu não consigo terceirizar, né? Então, eu terceirizo o que eu posso. Aí eu tenho meus terceiros, que são fixos. Tem alguns sêniors, que eu contrato de vez em quando, porque o HH deles é muito caro. Mas esses sêniors também sempre me ajudam. Você falou, como que você faz a proposta? Eu não tenho muito medo de fazer proposta, não. Eu pego, avalio, que nem a Ivandra falou, faço uma pré-preliminar e mando bala. Quando eu tenho dúvida, eu chamo o Marcão, chamo meus amigos sêniors aí e vou tirando minhas dúvidas e mando bala. Aí, depois das propostas, eu acho que a parte mais difícil é a negociação mesmo, é a concorrência, sabe? Porque a gente concorre com as empresas que são boas, que aí você chega até e fala para o cara, não, essa empresa aí, qual você escolher, você está em boas mãos, mas tem algumas coisas que você vê por aí que você fala, gente, não, estuda um pouquinho, vamos fazer um negócio, vamos concorrer né, legal, isso daí é surreal, não tem nem como. E às vezes você acaba perdendo, porque tem cliente que gosta de atenção, tem cliente que gosta de preço, tem cliente que gosta do mais rápido, então depende, né? Aí eu acho que a parte mais difícil é a negociação mesmo. E aí o projeto, eu contrato os terceiros, o campo também, tenho minhas pessoas de confiança, mas o que eu faço? Eu sempre vou abrir o campo, né? Porque a gente precisa entender como é que é a área, onde você está, para você poder depois orientar, tomar as decisões junto. E quando precisa, no meio do campo, se for um campo maior, se for um campo que demanda mais dias, eu vou a cada uma vez por semana lá, ver o que eles precisam, e eu faço dessa forma. Relatório, eu faço revisão final, e aí eu tenho as pessoas que prestam serviço para mim. O que eu faço bastante aqui é que às vezes eu vejo algumas pessoas desesperadas no LinkedIn, ou então que até chega mesmo por mim mandando currículo, eu pego, faço um treinamento com essas pessoas que estão recém-formadas, perdidas, e faço um relatório junto com elas, entendeu? Legal.
Legal, porque eles ganham currículo, né, e ganham conhecimento. Já tem até umas 2, 3 pessoas que ficou comigo, assim, uns 6 meses direto fazendo dessa forma e foram contratados depois por empresas maiores. Então, eu faço isso também. Depende do projeto, se ele demanda muito, se ele é mais específico, eu preciso de uma ajuda mais sênior, eu contrato os terceiros mais sêniores. Mas se for alguma coisa mais simples, eu acabo fazendo esse esquema aí de treinamento com as pessoas. E tem algumas pessoas aqui comigo que já estão aptas a fazer os relatórios. É assim que eu estou trabalhando. Legal. E quem são basicamente os clientes de vocês? É indústria, posto, incorporadora, e vocês fazem mais preliminar, mais confirmatória, mais remediação ou nenhuma remediação, por exemplo? Como é que vocês... é o mercado para vocês? O meu, aqui é de tudo um pouco. Remediação, eu acho que é algo bem complexo. Depende do que for, da proposta, eu declino. Mas se eu vejo também que é algo que dá para levar, aí eu faço parceria com essas empresas de remediação, que é específico. Eu trabalho bastante... Não trabalho, né? Mais proposta do que fechamento. Então, a não ser que for alguma coisa mais fácil de gerenciar, porque eu acho que tem que ter uma dedicação maior para esse tipo de projeto, né? Eu faço mais a parte de... Aqui tem tudo, preliminar, confirmatória, avaliação de risco, monitoramento, tem tudo. Indústria, incorporadora. Eu não tenho posto de gasolina. Eu acho que tive 2 postos de gasolina no começo. Eu não tenho nenhum posto de gasolina aqui. O que está me chegando bastante é desativação de posto de gasolina, que é retirada de tanques, essas coisas. Que é o que está vindo, é o que chega aqui de monte. Acho que o pessoal está desabilitando as áreas aí e está chegando bastante essa parte. Mas é um projeto também difícil de fechar, porque é custoso, né? E às vezes os caras deixam a área fechada e deixa até lá. alguém O comprar, próximo né? que se vira. Então, é um projeto mais difícil de fechar também. Mas eu trabalho com indústria, acho que indústria e incorporação é o que mais tem aqui. Para mim, tipo, no meu caso, já ao contrário da Juliana, eu trabalhava e trabalho com bastante posto de gasolina. Agora deu uma baixa nisso, eu também, na verdade, estou um pouco cansada dos postos, porque tá difícil de você vender os projetos para eles depois da DD, né? Tipo, eles não querem fazer o trabalho, então eu prefiro, como vou no campo, faço tudo, o relatório, eu prefiro não pegar o trabalho do que fazer o trabalho pela metade, não atender a CETESB e depois correr o risco de ser criticada no relatório. Então, hoje eu estou com poucos casos de postos de gasolina, tenho contato com algumas incorporadoras pequenas e a gente tem alguns casos de indústria, mas o meu foco maior aqui, vou te falar, eu também tenho avaliação preliminar, mas assim, a minha parte é mais investigação mesmo. Eu não sei se é por causa de ser, de repente, geóloga, o pessoal acha que a Ivandra é geóloga, vai lá investigar, né? Eu tive muito trabalho de avaliação de risco, né? Também o pessoal me procura bastante por isso. Depois que saiu as planilhas da CETESB, também deu uma caída nesses trabalhos de avaliação de risco. E remediação sempre foi uma coisa que eu sempre fugi dela, por conta também da complexidade. Eu fugi um pouco, mas assim, agora tem aparecido uns trabalhos de remediação para a GOSP. A gente pega esses trabalhos, né? Estou fazendo em parceria com algumas empresas também, com alguns amigos que já estão no mercado aí. E a gente está tendo sucesso. A gente já tem vários termos de reabilitação aí emitidos pela CETESB. Eu tenho, acho que 7 termos de reabilitação já para postos de gasolina. Aparece também bastante, está aparecendo bastante caso de desativação de posto de gasolina também. Só que nem a Juliana falou, os custos para essa etapa é muito alto. Quando você vai colocar na ponta do lápis, que ele tem que fazer o parecer técnico da desativação, com todos aqueles itens solicitados lá, uma pessoa fala assim, impossível fazer dessa forma, entendeu? Não tem jeito. Dá mais para desativar, o cara não vai ganhar mais nada, né? Então é mais difícil. Uma coisa que foi... Assim, verdade. E ele não previu aquele valor, né? Sim, a maioria dos casos assim, que a gente pega que é posto de gasolina, o dono do posto ele arrendava o terreno, ele não é o dono do imóvel. Então, o que ele faz? Ele vai embora, larga lá e fica para o dono do imóvel. Então, assim, os casos que aparecem para mim, que é realmente efetiva de desativação, são os proprietários do imóvel que estão contratando o serviço, porque ele quer dar um destino para aquela área e aí ele acaba contratando, entendeu? Nem todo mundo também, a quantidade de postos que você vê aí hoje de
terrenos abandonados de postos de gasolina aí, com contaminação, postos que eu até sei, a gente conhece, porque já estudou lá, tá lá abandonado. Você fala, meu Deus, e agora, né? Mas quem está contratando mesmo são os, né, as grandes construtoras, assim, eu acho que elas procuram as empresas maiores também. É verdade. Né? Uma coisa que eu até brinco sempre, né, que eu tenho vários amigos aí que estão na ESAS, eu falo assim, ó, nós pequenininhas, né, temos que também estar na ESAS também, para poder estar lá no grupo lá do pessoal, até para também saber antecipadamente as coisas que estão acontecendo, das ideias que estão sendo discutidas, mas também eu vejo que a gente vê que existe uma procura também por esse canal de trabalhos, assim, as empresas que estão ali, né, estão mais vistas do que nós que estamos, assim, talvez aqui trabalhando, correndo atrás. Abaixo do radar, né? Isso, né? Mas como eu também conheço várias pessoas, então, assim, eu fico sabendo dos assuntos. O problema é como ficar pagando uma mensalidade, que seja, a gente, como é pequeno, não tem essa demanda, às vezes está meio parado, você fica com medo. Tem outras coisas que também você tem, outros cursos aí que você vê, da acreditação, quando você vai ver, você fala assim, depois eu vejo isso, mas depois eu vejo isso e acaba passando o tempo, né? Sim. O tempo passa e, né? Como também os projetos vêm, então a gente vai levando, né? E falando na representação, aí a ESAS representa, né, as empresas do setor, principalmente consultorias, mas também sondagem, laboratório e tal. É interessante estar lá porque você vai falando com os seus iguais, debatendo e tal. Como é que vocês fizeram, depois que vocês foram para o empreendedorismo, aí, que vocês abriram a empresa de vocês, como é que vocês fizeram para se capacitar mais? A Juliana fez a pós dela enquanto ela ainda estava na Tecnoedro. A sua carreira acadêmica, Evandra, era quando você estava na faculdade ou logo depois de sair e tal. Depois disso, como é que vocês se capacitam? São sozinhos? Vocês fazem cursos online? Ou vocês vão para o exterior? Ou vocês fazem curso aqui? Como que vocês fazem? Viajar para o exterior é impossível, com 3 filhos. Pois é. Com 3 filhos tem que levar todo mundo junto, não tem dinheiro. Pois é, mas a minha obrigação é perguntar, né? Sei lá, né? Lógico. Quem sabe eu tô ganhando tanto dinheiro em empresa de consultoria, assim, que pode levar a família toda, né? Então. Na verdade, assim, eu Ivandra, faço os cursos aí, sempre que tem cursos na ESAS, cursos na própria CETESB, quando também tem, participar desses eventos aí que tem no meio no gerenciamento de áreas contaminadas. Tudo que tem aí, tipo assim, que aparece no mercado com relação a cursos que estão associados com o que eu executo, né? Eu tento fazer, né? Lógico, nem sempre o dinheiro também dá para todos os cursos, né? A gente escolhe que nem agora, intrusão de vapores, a sensação, então vamos fazer um curso desse para a gente também saber o que a gente está falando, estudar, fazer outras coisas além disso depois de um tempo, quando a gente vai ficando velho, né, Marcos? A gente foge da escola. E assim, eu estou investindo em outro lado, eu estou investindo nos filhos que estão estudando aí para poder me ajudar nessa parte nova. Isso é bom. Colocando eles para poder fazer a faculdade de geologia, outro técnico em meio ambiente, que vai trazer as coisas novas para ajudar aqui na empresa, né? Para mim não dá, tipo, hoje para fazer por exemplo, um curso do Senac. Eu fico pensando assim, como é que eu vou estudar além do horário da aula? E ainda depois também tem os trabalhos, ou o TCC, o trabalho de conclusão de curso, que vai, tipo, demandar uma atenção, né? Uma coisa também que eu brincava sempre, falava assim, quando eu terminei a faculdade, eu não fiz nenhum mestrado, já fui trabalhar direto, né? Certo. Eu falava assim, eu vou voltar, quando eu quiser eu volto pro mestrado. Não, mentira, eu até falo para todo mundo isso, olha, você quer fazer o mestrado? Termina a faculdade e faz esse negócio logo. Principalmente, acho que nós mulheres, né, assim, entra na carreira profissional, vem os filhos, casa, né? Você acaba, tipo assim, falando, eu vou estudar de novo, né? Isso, na verdade, é o meu ponto de vista. É muito difícil de você conseguir conciliar tudo. Então, uma das coisas que eu me arrependi um pouco é de não ter feito lá no passado, né, um mestrado que eu tive a oportunidade lá na USP, na época que eu terminei a faculdade, já estava tudo certo, e eu queria, porque eu queria trabalhar, eu queria trabalhar. Não foi ruim, né? Não, foi uma decisão. Não me arrependo, assim, nada, tipo assim, mas assim, é uma coisa que eu vejo hoje que poderia ter investido lá no passado, né? Isso é muito bom, um mestrado, para você poder escrever um bom relatório, saber colocar as ideias, ver as metodologias que são importantes para executar um trabalho. Você não tem nada, né? Então, às vezes vale a pena você ficar um pouco mais lá na universidade e ter esse conhecimento, né?
Mas, assim, outra coisa que eu acho legal hoje, a gente tem vários cursos aí no mercado também de especialização, o próprio Senac, tem lá na própria USP aquele curso lá do... Eu acho que o pessoal tem que aproveitar isso, né? Eu, se eu fosse um pouco mais jovem, assim, que eu tô velhinha já, Mari. Que isso? eu faria, eu queria fazer, sim, se eu tivesse um tempo. Fora que quem dá aula nesses cursos aí é, putz, você, o pessoal bem legal, assim, que tá aí no mercado. Não tô falando só porque a gente tá conversando, não. Então, assim, o pessoal que tá ali no Rodrigo Cunha, lá dando aula no Senac, o Paulo Lima, né? Todo esse pessoal aí que tem experiência. E nesse momento também que a gente vai fazer esses cursos, é a hora que você compartilha aí os desafios, né? Os problemas que você encontra no projeto. Por exemplo, outro dia eu fiz um curso da BGE, tava lá o Newton, né? O Newton da IG Solos. Vamos conversar sobre umas coisas que acontecem no campo que só acontece na hora que não pode acontecer, né? É muito importante essa troca, né? Mas no dia a dia, de fazer tudo também junto é complicado. Complicado. E você, Juliana? Bom, então, eu gosto de estudar bastante, mas ultimamente, que nem a Ivana falou, é uma loucura. Eu aproveito os podcasts do Marcão. Legal, que bom. Aproveito tudo que possa ouvir, certo. né? O que eu possa ouvir é muito mais fácil para mim. Eu coloco o fone no celular na cintura, vou andando assim, na maluca, né? Então, eu acho que eu aproveitei bastante essa parte aí que teve o ano passado, né? Que fizeram bastante debates aí das tecnologias e tudo mais. Foi pela ESAS, né? ESAS e o Senac, né? A parceria entre a ESAS e o Senac. Isso aí. Então, eu aproveitei bastante. E eu acho que o dia a dia também a gente vai aprendendo, vai estudando, vai perguntando. Aí um manda um artigo, outro manda outro, o outro fala assim, ó, faz assim porque é assim que tá fazendo. Eu, junto com um amigo, fiz aquela caixa preta lá que você... eu também tenho fala, ela. A gente fez e eu tô aplicando no campo ela. Que legal. O da Ivandra me mandou no início, né, as fotos. Tá dando certo? Vocês estão... Tá funcionando? Vocês tá funcionando. Sim. Que legal. Agora eu tô tentando aplicar aquela parte lá do VOC, de esquentar o solinho. É mais difícil, né? Mas a gente já tô pensando nisso, então eu vou aprendendo assim. E eu também, quando eu saí da Tecnohidro, quando eu tive a Lice, tive que sair, eu ainda estava fazendo mestrado, né? Aí eu parei o mestrado durante 2 anos, um por conta de licença, por conta da Lice, e a licença maternidade, a licença por conta da especialidade da Lice, e aí eu fiquei fora. E eu tive que voltar para poder não perder, né? Toda a parte do laboratório que eu tinha feito. Então eu fiquei mais uns 2 anos aí indo para o IPEM e tal. Eu fiquei na correria. Aí eu conheci bastante gente. Tive aula com aquele cara que... O Andréas, sabe? Sei. Tive aula com ele numa aula... Nos créditos que a gente tem que fazer, né? Eu tive alguns dias de aula com ele. Então, acabei fazendo ainda umas aulas depois. Até concluir o mestrado. Que foi uma loucura, né? Concluir o mestrado. Mas foi. Saiu. Mas eu tenho estudado dessa forma. Mais ouvindo, então. Mais ouvindo, Parar para ler, como a gente é novo no empreendedorismo, também tem que estudar sobre o assunto, né? Então é muita coisa para estudar, não é só áreas contaminadas. Eu ainda estudo sobre o autismo. Certo. Nossa. Então, para mim, escutar é bem melhor. Então, o seu trabalho está sendo essencial para mim. Que legal. Bom saber, obrigado. Obrigado pelo feedback. Tem que cobrar, né? Vai ter que cobrar agora. Daqui a pouco ele vai começar a cobrar da gente. Não pode elogiar muito, né, Ivandra? Senão... não elogia muito, não. Mas para os amigos ele faz desconto por isso, então tá bom. E a DD38 trouxe algumas alterações, né? Então, eu que estou lá no Senac, não estou no dia a dia como vocês estão, a gente tem uma visão. A minha visão é que a decisão de diretoria é muito boa, entre aspas, obriga o responsável técnico, o responsável legal a fazer coisas que ele não pensava em fazer. Sei lá, uma varredura melhor de VOC com um amostrador passivo ou com alguma outra coisa que seja melhor que o Soil Gas. Identificação das unidades estratigráficas, isso para o geólogo deve ter sido muito interessante, né? Identificar as unidades, caracterizar as unidades e só aí você instalar o poço, porque antigamente a ideia era vai lá, instala o poço e vamos ver o que acontece durante a instalação do poço. Bom, mas essa é a minha visão. Como professor do Senac, como o cara que leu a DD ali no início e tal. Agora, passados esses 4 anos, isso acontece no dia a dia ou ninguém faz isso que eu tô falando? Então, eu acho que é lindo, maravilhoso,
É muito bom que existem esses cursos aí hoje que tá ensinando o pessoal, mas o que chega na minha mão de trabalhos, o pessoal não faz como deveria fazer, né? Então, assim, na verdade, às vezes até por falta até de conhecimento mesmo, às vezes até para poder vender, isso fica muito caro, então tem que vender de qualquer, vamos fazer o trabalho. Para mim, essa ADD é maravilhosa, entendeu? É tipo assim, o que a gente fazia lá em 2000, 2001, quando começou, caracterizar a granulometria do solo por camada, entender a geologia, pôr o filtro, assim, esse negócio do filtro da camada correta. Sim. Isso daí, quando você vai falar com o pessoal, até mesmo o pessoal da sondagem, que é o pessoal que está ali na frente, mas o pessoal tá fazendo desse jeito? Não. Eu falei, como assim não? Mas tem que fazer. Eu, por exemplo, quando eu vou instalar o posto de monitoramento, eu falo assim, ó, tem que fazer a lama. Cadê a batedeira? Eu brinco com eles da batedeira lá, para poder... Não, mas o pessoal joga seco. Não. Você começa, tipo assim, ver que o mercado não está, assim, existe pessoas fazendo dentro da norma, tá? Isso é muito difícil também de mudar, né? Por isso que eu acho que é muito importante esses cursos, o treinamento do pessoal novo que tá vindo. Só que, assim, às vezes eu até falo assim, essa molecada tá chegando e às vezes não tá vendo a importância de algumas coisas. Por exemplo, sei lá, um poço multinível, às vezes você pode levar contaminação lá para baixo, pelo próprio poço que você está abrindo caminho. Então, assim, me preocupa um pouco, né? Assim, eu acho que realmente áreas contaminadas não é para amadores. A gente vai até falar lá nos Estados Unidos, né? Eu sempre falava pro pessoal, ó, quem coleta água são os caras já os tops. E o Brasil é tudo ao contrário, né? Você pega lá o cara para fazer a amostragem. Sim. E aí você fala assim, a parte mais importante do trabalho é essa. Sim. É baseada nela que você vai ter todos os resultados. Eu acho que melhorou, que sempre vem melhorando. Eu tô aí desde 99 trabalhando nas áreas contaminadas. Desde quando começou até hoje, muita coisa tá legal, melhorou. Mas, assim, eu acho que podia ser mais. Mas aí também depende muito dos profissionais, né? A gente já tem um procedimento lindo e ninguém seguir. Sim. E os relatórios que chegam para mim, principalmente porque eu falei, é diferente da Juliana, mas eu tenho muito posto de gasolina, é triste, Marcos. Os relatórios que chegam para mim, dá tristeza. Às vezes você fala pro cara assim, tem que fazer de novo tudo. Nossa. Outro dia apareceu para mim um caso que tinha 32 postos de monitoramento num posto de gasolina, minúsculo, lá em Perdizes. Nossa. Eu falei assim, 32 postos, passou todo mundo ali já. E aí eu falei assim, a gente tem que eliminar alguns postos. Mas assim, aí você vai falar com a CETESB não quer saber de diminuir posto. Já tem uma rede. Para você poder convencer ela que aqueles postos estão captando água da mesma camada, que não precisa que tá um do lado do outro. É muito difícil. Entendeu? Uma vez que já começou o negócio todo. Às vezes, para consertar o problema, né? Aqui, para mim, a maioria dos casos que vem de investigação detalhada, quando já vem, já tá com problema. Aí, para arrumar, para você conseguir consertar, é muito difícil. A gente tenta conseguir consertar e terminar o trabalho, né? O objetivo é sempre fazer o trabalho atendendo o procedimento, a norma, a BNT. Eu também estou participando das discussões da BNT lá, está aberto para todo mundo, o pessoal não participa. Sim. Você vai lá na reunião, só tem meia dúzia de pessoas, Marcos, muito triste. A gente que está vivenciando, que vivencia o campo, é importante que você está ali. É o momento de você poder colocar a forma. De repente a BNT não está sendo fácil, não é executável, é o momento de você tentar corrigir ali, a sua opinião. Não quer dizer que também a gente falando lá vai mudar, mas assim, é um grupo de pessoas, é um grupo de discussão, né? Mas assim, eu vejo que melhorou muito também o trabalho. Depois que veio os cursos do SENAC, esses cursos da ESAS, eu acho que melhorou bastante, assim. Dá até para conversar hoje com o pessoal. Às vezes eu contrato, que a maioria das vezes que vai para o campo sou eu mesmo, né? Quando eu contrato, eu coloco o terrorismo nos meus contratados. Eu fico em cima, tipo babá, entendeu? Olha, me manda foto, filma aí pra mim, pra eu ver, entendeu? Mas assim, a amostragem de solo é uma parte tão importante, né? Tão sensível do trabalho, né? Então, assim que a gente vai levando, né? Não tem jeito, tem que administrar tudo, né? E você, Ju, o que você tem visto da ADD pra cá? O pessoal tá fazendo o que deveria, caracterizar a unidade estratigráfica e tal? Ou seja, o que Deus quiser. Então, é isso que eu fico aqui pensando. É difícil aplicar tudo com metodologias mais específicas, que você consegue entender melhor tudo isso. Mas a gente tenta fazer, por exemplo, eu já trabalhei com indústrias grandes, mas a maioria é pequena, são pequeno porte. Então, não tem uma grana para investir em máquinas e tudo mais, porque qualquer meio metro que você vai fazer com máquina é muito caro. Então, você tem que tentar ajudar aquele cara a tirar o alvará dele na prefeitura, de alguma forma, e o cara é totalmente leigo. A gente tenta
fazer o quê? O máximo possível com o mínimo, né? Então, esse é meu método aqui. Eu gosto da DD, eu acho que ajudou bastante, até para defender o escopo, porque aí você fala pro cara, ó, tá aqui, você tá vendo esse item aqui? Então, existe essa metodologia, eu vou aplicar essa daqui, que talvez não é a melhor, mas ela vai te dar resultado, a gente vai fazer isso, aquilo. Então, eu acho que a DD ajudou bastante nesse nível, da gente conseguir vender o que é para ser vendido, Sim. né? E não qualquer coisa. Só que aí é aquilo, quando você vai para concorrência, você pega concorrência legal, que você fala, não pensei nisso, olha, o cara pensou. Ou então tá no mesmo nível que você, mas a maioria das vezes é muito triste de ver, assim, porque os caras, por exemplo, colocam VSover para qualquer lugar, entendeu? Às vezes, você pega, na avaliação preliminar, você pega uma planta na prefeitura, se você pede vistas na prefeitura, às vezes você consegue plantas que você consegue locar, de repente fazer um direcionado numa área, diminuir o custo do cara. E aí, o que eu vejo é que, quando você vai concorrer, os caras colocam já só o VSover, e não trabalha aquelas etapas por etapa. Então, é bem complicado isso. Por exemplo, esses dias eu fui fazer uma proposta de plano de desativação, que você tem que fazer todo aquele passo a passo lá, e aí simplesmente o concorrente falou que ia só fazer a amostra de cava e mandar o tanque embora, entendeu? Tá, e aí? E o resto? Você fez investigação antes? O que você vai fazer com esse solo? Você vai gerenciar como o solo se você não tem investigação, você não sabe nem o que tem lá embaixo, né? Volta para cava, aí essas coisas que você... Ah, mas é absurdo isso que você tá falando. Se o cara tá fazendo, né, tipo, por que o cara ia meter as caras? Porque existem caras que medem as caras, entendeu? E não quer se vai atender CETESB ou não. Então, eu falo para o meu cliente, a gente tem que atender o cliente, a possibilidade que ele tem, tem metodologias que você consegue atender esses caras menorzinhos, que precisa também dos seus alvarás, porque hoje em dia o que acontece? Tem muita área sendo classificada como potencial de contaminação pela prefeitura. E, às vezes, nunca teve nada, só um CNPJ de alguma coisa. Então, esse cara não tem uma grana, ele é pessoa física, ou então ele tem um comérciozinho, ele não consegue sair do outro lado. Para esse tipo de cliente, eu acho que a DD ajuda bastante também. Porque os maiores, por exemplo, incorporadoras maiores, elas já sabem o que tem que fazer. Sim. Indústria maior já sabe o que tem que fazer. E ainda assim é difícil, mas é mais fácil, né? De você falar, olha, vamos por essa metodologia, isso aqui, eles entendem. Agora, esses menores, não. Então, eu acho que a DD ajuda bastante a gente a atender esse pessoal que também precisa do nosso trabalho. Também, eu acho que para equalizar, mesmo que tenha esses que não tá nem aí, que eu acho que é bem isso mesmo, não tá nem aí, você vê que é o lance de ganhar grana e sair fora. E arriscar, né? Se e passar, arriscar passou. O seu nome. Eu prezo pelo nome da empresa, porque ela tem que se manter ainda por um longo tempo, e ela tem que ter os resultados positivos junto à CETESB também, não é só cliente. E aí é o seu marketing, né? Você tendo parecer positivo na CETESB, você conseguindo tirar um potencial de contaminação dos caras da prefeitura, é o seu marketing, aí você vai conseguindo outros, você vai apresentando outros, você vai tendo um ok do seu cliente, você repassa esse ok para o outro. Então, eu acho que a DD ajudou bastante a equalizar, sim, a respaldar as propostas, né? Porque antes ficava meio que um oba-oba, né? Um faz isso, outro faz aquilo, outro faz aquilo, outro. Pelo menos agora, né? Você vê alguns nomes iguais de métodos e tudo mais. É um sonho, né? A gente poder colocar a sondagem mecanizada, fazer o perfil do solo na zona saturada até não sei aonde, mas tem lugar que a gente não consegue fazer isso, e o cara precisa do nosso trabalho, então a gente tem que fazer o mínimo possível dentro da DD. Eu acho que a DD ajudou bastante todo mundo. Eu gosto bastante. Eu fiz algumas entrevistas aqui, umas com responsáveis legais, né, dizendo que o problema de não ser melhor era das consultorias, que não ofereciam as soluções. Muitas consultorias, eu entrevistei muitas, falam que boa parte dos problemas é o responsável legal que não quer pagar, né? Ou não tem condição de pagar, ou não conhece o assunto e tal. Quase todos reclamam do órgão ambiental, né? Não exige como deveria exigir, assim, o que está na própria DD, se ele exigisse mais seria melhor. E quase sempre as pessoas também colocam culpas de erros no laboratório. E quem que tá mais errado então? Será nós, aí, dos responsáveis técnicos, o responsável legal, a CETESB, o laboratório? A gente tem uma tendência a sempre culpar o laboratório, né? Porque, por exemplo, nós geólogos, a gente não entende nada de química. E aí, aquela coisa também, o ruim do laboratório é que assim, a gente sempre questiona e ele sempre vem com alguma desculpa, né?
tem problema na matriz. Vamos, que matriz? Não tem problema de nada de matriz. O que é isso, né? E eles também sempre querem jogar realmente a culpa na consultoria, na coleta, naquele momento. Por isso que eu até brinco, quando eu vou para campo, eu sempre, na hora que o laboratório fala para mim que teve um problema, eu falo, não, então vamos lá, vamos estar de igual para igual aqui, porque a gente tem que resolver esse problema. Ainda mais que nos meus projetos, por exemplo, quem indica o laboratório, a maioria das vezes, sou eu. Então, assim, eu estou indicando para o laboratório está criando um problema para o meu cliente, não pode, né? A gente consegue administrar isso. Com relação à CETESB, que eu vejo, assim, hoje, é que os trabalhos, né, apesar da CETESB deveria ter um mesmo critério de avaliação de todos os trabalhos, isso não acontece de verdade lá internamente, né? Se você estiver fazendo um trabalho no interior, é de um jeito avaliado. Se estiver fazendo trabalho na agência ambiental de Pinheiros, por exemplo, é outro jeito, a condução do caso é mais assim ativa. E a avaliação mesmo do trabalho agora, né? Então, assim, lá na CETESB a equipe tem vários tipos de profissionais também avaliando o trabalho, então cada um puxa um pouco de sardinha pro seu lado que mais conhece. Mas aí cabe a gente também, quando vem um parecer da CETESB, às vezes questionando alguma coisa que eu sei o que a gente tem que rebater, acho que a gente não pode também abaixar a cabeça e aceitar tudo que a CETESB pede. Agora a gente não tem mais nem o Rodrigo lá para poder pedir. Falar, Rodrigo, o que está acontecendo? Agora ele está no Senac, abandonou a gente. O Rodrigo sempre foi muito bom para a gente poder discutir, saber como. Às vezes a gente tem uma dúvida, será que está no caminho certo? Era muito legal a gente poder conversar com ele sobre isso, né? Brincando assim, mas é verdade. Sim. A gente ficou meio órfão agora, assim, Rodrigo. Lá tem outras pessoas hoje, né? Tem o pessoal jovem também, bem novo ali na parte de gerência, né? O Vicente tá sumido. Nunca mais a gente vê os pareceres do Vicente. Só quando tem o Ministério Público, às vezes. E quem tá aí agora na CETESB no auge, aí, coitado, pra todo lado, é o Elton, que tá sempre aparecendo agora nas questões aí das discussões da nossa área, né? Então, isso daí eu sinto um pouco, essa dificuldade com a CETESB, mas eu também tô vendo, assim, que tá tendo um dinamismo, acho que maior agora. Uma coisa legal, assim, não sei também se tem a ver com a pandemia, por exemplo, hoje, a gente tem um prazo para vencer, se você mandar um e-mail para a agência, para o técnico direcionado, tá vindo respostas de algumas agências, o técnico tá respondendo. Isso é muito legal, porque a gente não tinha essa abertura antes, né? Não sei se isso é da pandemia. Agora, por outro lado, por exemplo, para a gente fazer uma avaliação preliminar, essa é uma dificuldade que a gente tem muito. Precisamos consultar os processos antigos. Pedir vistas na CETESB, assim, até nas minhas propostas eu coloco, ó, o prazo vai estar amarrado com a vistas. Eu não tenho como dar andamento num trabalho sem ter vistas da CETESB, das áreas contaminadas. Porque também se a gente não avaliar as áreas contaminadas no entorno, você não faz um trabalho dentro da DD. E a gente está tendo muita dificuldade com isso mesmo. Isso não é só da pandemia, com a pandemia piorou, mas assim, vou dar um exemplo assim, a pessoa que separa o processo e sai de férias, para tudo. Não tem ninguém que fica no lugar dele para separar o processo de novo para a gente. Mas tem agência que a gente tem muita dificuldade de trabalhar, de dar andamento, e isso também atrapalha para a gente, que nós somos pequenos, aí a gente quer fazer o trabalho andar para a gente faturar, né, e ter o dinheiro do cliente, e você não consegue terminar. Acho que agora com o sistema da CETESB também é ambiente aí agora dos processos digitais, tudo isso vai melhorar daqui para frente. Mas a gente tem que consultar os processos antigos também. A área contaminada é tudo para trás. Né? Uma outra coisa também que eu vejo muito problema na CETESB, que eu tenho alguns casos que aconteceram isso, de o caso ser uma área contaminada e não estar na lista de áreas contaminadas da CETESB cadastrado, entendeu? Não está na lista de áreas contaminadas e é área contaminada. Aí você fala para o cliente assim, ó, você tem que conduzir o caso como área contaminada. Não, mas eu não estou na lista. Aí depois, em algum momento, esse caso aparece lá como todos os itens clicadinhos, sabe? Só que assim, eu acho que vem melhorando. Eu já tive um caso também de uma área minha que a área estava classificada errada. Eu estava tendo dificuldade com a prefeitura para dar andamento na parte da remediação, porque ela queria o termo de reabilitação, porque já estava lá como área em processo de reabilitação, e na verdade ela estava na remediação ainda. E para conseguir fazer essa mudança foi muito custoso, entendeu? Foi difícil. Eu não acho que a consultoria está errada, não, essa pergunta inicial, eu acho que a gente sempre está certo. Sempre vai ter um que puxa a sardinha para o lado do seu, né? Não tem jeito, né? Laboratórios e sondagens, vocês terceirizam. Qual a dificuldade nisso? Qual a facilidade? Eu não vejo dificuldade. Tem bastante oferta? Tranquilo? Tem. A sondagem acho que tem bastante, hoje a gente tem bastante mercado aí, bastante gente no mercado. Tem muita gente, a dificuldade que eu tenho muito, assim, que eu vejo,
pessoal da sondagem manual, a maioria não tem empresa. Isso é uma dificuldade. Eu aqui na GSP, a gente só contrata com registro, para também não ter problema. Então, assim, o cara sem registro numa área contaminada, dentro de uma indústria... Acidente, vai... Outra coisa também que eu vejo, como o pessoal das áreas das sondagens, esse pessoal já que está há muito tempo no mercado, difícil às vezes de entrar na cabeça deles essas mudanças novas, né? A gente tem que semear lá a plantinha. Eu até brinco com o pessoal que trabalha para mim, eu sempre mantenho sempre as mesmas equipes, eu não gosto muito de mudar, já tenho aquele pessoal preferido, né? O pessoal que trabalha para a Ivandra é sempre aquele mesmo ali, porque já sabe como eu sou chata, como eu trabalho. Mas às vezes a gente tem que contratar, às vezes não tem disponível, não estão disponíveis, então é mais difícil. Hoje a gente tem um mercado. Com relação à parte de máquinas, que a Juliana também falou, a gente não tem muitas empresas, o preço ainda é muito caro mesmo, né? É difícil de você conseguir fazer. Mas eu acho que é importante, a gente tem que batalhar para fazer os trabalhos dessa forma. Não é tirar manual, porque assim, eu sou uma pessoa que defendo a sondagem manual. Lógico, depende do estágio que você está do trabalho. Porque assim, você vê a coisa assim, você pega a amostra ali na mão, a cada copo do trago você consegue ver a mudança. Em alguns momentos, acho que é importante, mas em outros momentos, né, esse fato de fazer manualmente, de não trazer uma amostra representativa abaixo do nível d'água, é muito complicado, e isso está acontecendo direto, a gente vê direto com os problemas que acontecem hoje, né? Do laboratório, eu tenho também os meus preferidos, né, que a gente já usa tudo, mas eu fiquei, assim, um pouco triste nesses últimos anos, assim, a gente tinha ótimos laboratórios e com a vinda dos laboratórios aí de fora, comprando todo mundo, certo. A gente ficou na mão de 3, 4 laboratórios hoje e, né, eu até discuti outro dia com um laboratório, assim, você tá mudando lá para outro lugar, eu não vou mais mandar a amostra para você, não. Por quê? Eu falei, você vai me mandar minha amostra lá para outro lugar, ficar caminhando com a amostra, quem me garante que você vai estar com gelo? Tenho todo cuidado no campo, depois você fala que o problema é meu? Não, mas a gente tem toda a rastreabilidade, mas a gente sabe que não é assim. Eu vou pessoalmente levar minhas amostras no laboratório, eu levo lá, chega lá, os laboratórios estão com aquela geladeira tudo aberta, escorrendo todo gelo fora, entendeu? Eu vejo, eu não sou aquela pessoa que tá só aqui, eu vou lá, vejo. Então, assim, uma coisa também que a gente teve muita dificuldade, não sei como é que tá hoje isso, essa coleta do solo com INCOR, por exemplo. Tem que chegar a temperatura 0 graus. Beleza. Senão você tem que entregar em 48 horas lá no laboratório, né? Sim. Eu falei, como é que chega a 0? O que é 0 grau para você? Como é que você mede 0 graus aí no laboratório? Quero saber. Eu ponho gelo seco e tá 0 graus para você? Porque se chegar minha amostra e você falar para mim que não tá 0 graus ali, eu vou perder minha amostra. Porque eu tô fora do prazo de validade dela de 48. Sim. Direto eu brigo com o laboratório com relação a isso. Então, assim, coletei, já entrego para não ter esse problema de perder a amostra. Eu já tive problema com o laboratório que, assim, a amostra chega lá a 0 graus, ele fala assim, não, eu só posso escrever a partir de 2. Não, como assim? Eu posso escrever a partir de 2? Você tem que estar 0. Não, mas é pra você. Aí eu já E aí, o ruim, quando era o laboratório estava mais assim, vamos dizer, nacional, né? Você conseguia. Hoje o negócio já virou uma coisa mais mercado. Falar com não sei que qualidade, não sei. Olha, né? Aí eu algumas vezes eu até já, tipo assim, acabo não mandando mais a amostra para o laboratório por conta disso. Isso acontece comigo, né? Não sei como que as outras empresas hoje estão fazendo, mas assim, sofro com isso, sofro. Apesar de ter no mercado os laboratórios aí abertos, disponíveis, né? Mas Marcos. O Michel falou sobre os laboratórios e tal. Eu falei, Michel, o pessoal reclama. Daí assim, não, tal, mas daí vamos deixar para ele ouvir também. O Michel tá certo. O Michel conhece já de longas datas, sim, né? Sim. É que hoje ele tá no outro nível, sim, né? No nível dos vapores agora, ganhando dinheiro. Brincadeira, mas assim. Tem laboratórios bons aí no mercado, tudo, né? Mas, assim, essa unificação dos laboratórios, né? Todo mundo comprando tudo. E outra coisa também, que aí a gente vai nessa questão, tá acreditado pelo Inmetro. Tá bom. Mas a gente sabe, eu sou acreditada pelo Inmetro. E eu sei como que é a auditoria do Inmetro. E a gente sabe que pro laboratório, quando ele vai fazer a auditoria, é por amostragem, né? Então, assim, se o cara der azar daquele método ali pegar o detalhe, aí tudo bem. Agora, lógico que a acreditação por Inmetro é importante, porque também nivela um pouco, melhorou um pouco o mercado. Mas não é a garantia 100% de que... É muito complicado, muito complicado. Bom, meninas, e a pandemia? O
o mercado como um todo, eu achei lá no início que a gente não ia nem ter mercado mais, né? Eu ia falar Nossa, eu também. Que pô, a indústria não vai fazer mais nada, não tem dinheiro e ninguém vai obrigar a indústria a fazer, então a indústria não vai fazer mesmo, tá? Verdade. Mas eu fui enganado, eu fui engolido pelos fatos, né? Então as consultorias estão contratando gente, as empresas de sondagem estão comprando máquina, os laboratórios estão comprando uns aos outros, né? Então o mercado está aquecido. Esse é um fato inegável aqui. Então, vocês são uma empresa diferente do que a gente chama de grande mercado, né? Então, as multinacionais, Arcadis contratando gente, ou as nacionais como a Waterloo contratando gente, Anté e tal. E para vocês, a pandemia aumentou um pouco, diminuiu um pouco, manteve no mesmo nível, ou foi um terror? Para mim, olha, eu não tenho o que reclamar, não. No ano passado, é que minha empresa tem 4 anos, né? Então, assim, os 2 primeiros anos é mais difíceis, 2, 3. O ano passado foi o ano que eu mais fechei projeto. Eu não fiquei sem trabalho, graças a Deus. Talvez sem a pandemia, dobraria e aí estaria melhor hoje, né? Eu acho que essa é a diferença. Mas eu tive trabalho todo o tempo, mesmo trabalhando em casa com a Alice e fechando o projeto. Então, eu não tenho o que reclamar. Isso foi até dezembro. Agora, esse ano aqui está mais complicado. Eu acho que porque já começou o ano fechando tudo de novo, aí o pessoal já tá mais experiente com o que vai acontecer, porque até então, ano passado, não se sabia o que ia acontecer, né? Então, eu acho que eles já tinham alguma grana preservada e tudo mais. Ao mesmo tempo que segurou, foi liberando um pouquinho. Agora, esse ano, acho que viu já que não vai dar certo e está segurando mais. Eu acho que é isso. E aí vem o lance, né, das grandes empresas. De repente, eu vejo que essas grandes empresas elas se mantêm também por conta da incorporação da construção civil, porque não para, né? A construção civil é a única coisa que não uma das únicas coisas que não parou, né? Indústria ainda teve uma ou outra que ficou, né, bambeando. A construção até aumentou, né? A construção até aumentou. Então, eu penso que essas maiores, claro, além da experiência de nome de mercado, mas eu acho que o que manteve elas e que está aquecendo elas aí é a incorporação imobiliária. É o que eu penso. E algumas indústrias, por exemplo. Esses dias eu fechei um trabalho com uma indústria de agronegócio, que é algo também que não fechou, que não baixou. Sim. Agora, esse ano eu estou sentindo mais dificuldade do que o ano passado. O ano passado, em abril, eu já tinha mais projetos do que esse ano. Mas vamos ficar na esperança, né? Vendo as empresas contratar, vai chegar a minha hora. Isso, uma hora vai. Porque tá difícil manter a sanidade mental. Pelo menos para animar a gente, né? Pelo menos para animar. Para mim, eu vou dizer que, como eu também trabalhava muito com os postos de gasolina, 2020 teve uma queda grande. Aquela coisa assim, o dinheiro não veio, mas trabalho sempre tem, né? A gente está sempre trabalhando. Trabalho, a gente não falou dinheiro, né? Eu fiz bastante proposta, perdi todas praticamente, porque o meu preço fica fora quando eu vou fazer o completo. Mas, assim, esse ano eu vejo assim que tá muito difícil. O que está acontecendo hoje também, apesar da CETESB estar trabalhando, né? Os técnicos estão trabalhando e tá cobrando nos projetos, tá tendo os despachos e tudo. O fato de você poder pedir prazo, a CETESB tá aceitando nos casos, tá jogando para frente a coisa. Em algum momento a gente vai ter que executar, né? Agora esse mês de abril, especificamente para a gente aqui, deu uma melhorada, mas até agora vinha bem ruim, bem fraco. A gente tem alguns projetos que já estavam andando na empresa, então isso vai levando ao trabalho, tudo, mas assim, projetos novos nesse período da pandemia foram poucos. O que a gente teve aqui foi construtora também, ou desativação de posto de gasolina, que quer desativar e construir, quer mudar o uso, né? Mas aí dá para contar nos dedos agora, Marcos, não tem. Eu não estou vendo esse mercado, essa contratação é das grandes aí, eu quero pegar também. Alguma coisa vai aparecer para a gente. Mas também muito trabalho a gente não quer, porque a gente não dá conta, né, Marcos? Isso, não adianta. Não dá. Então, assim, tem que vir, mas dentro do lado, dá para a gente atender também de forma com qualidade de trabalho, né? Está se aproximando do final, pessoal. Então, é o momento em que vocês podem deixar as mensagens. Coisa que eu esqueci de perguntar, se vocês quiserem perguntar uma para outra, para mim, ou deixar uma mensagem para os ouvintes, ou para os filhos de vocês, sei lá.
então é isso aí. Agora o podcast de vocês. Tá certo. Não, eu queria, primeiro, agradecer essa oportunidade aí que você me convidou aí para debater aí com a Juliana. Não conhecia a Juliana, foi muito bom também. A gente agora vamos trocar umas figurinhas, né? Que ela está bombando aí na parte da avaliação preliminar. Tem tanto cliente, tanta demanda no Google que eu não tenho. Acho que a gente tem que trocar experiências. A gente tá velhinha, mas tem que correr atrás aí da tecnologia. Não, e apesar que eu vejo assim, que a gente é concorrente às empresas, mas assim, que ela falou no começo, eu acho que tem mercado para todo mundo. A única coisa que eu acho que a gente tem que tomar bastante cuidado é que esse trabalho de áreas contaminadas tem realmente que ser feito com muito cuidado. Quando a gente está mexendo com a vida das pessoas, a avaliação de risco à saúde humana, a pluma de contaminação pode estar saindo da área, até mesmo uma coisa que eu vejo que a gente tem que se preocupar muito, o pessoal novo, a exposição. Eu trabalho com avaliação de risco, né? Então, assim, exposição de risco, né? Até mesmo a gente que tem essa experiência, às vezes você está no campo, eu não vou pegar a amostra sem luva, a gente acaba meio que se expondo, mas assim, a gente não sabe o que a gente está mexendo ali embaixo. Toma muito cuidado, essa parte de segurança hoje a gente tem 20, 30, 40 anos, aí eu já estou quase chegando nos 50, mas aí quando eu estiver lá com 70, estou com aquela falta de ar, será que foi aquilo ali que eu mexi lá no passado, né? Então, é uma coisa que a gente tem que se preocupar, a gente tem os filhos aí, tem que estar saudável, né? Com todo mundo que trabalha comigo, e eu sou bem cuidadosa com isso, fico com... Assim, a gente pensa no futuro, né? Não pode só pensar no agora, né? E assim, uma coisa também que eu queria falar para o pessoal aí, de empresas de consultoria, nós nunca vamos ficar ricos com áreas contaminadas, só acho que só as grandes empresas. Então, assim, eu não vou ficar rico, já estou conformada com isso, mas assim, pelo menos vindo trabalho, a gente ocupando a mente, podendo, né, dar ideias aí novas para o pessoal, ajudar a colaborar aí para o desenvolvimento das áreas contaminadas, já está ótimo minha missão, já está ótimo de o pessoal lembrar da Ivandra, a Ivandra fazia as coisas direito, isso para mim já valeu a pena, entendeu? Eu estou aí desde quando começou, participei lá da época da CETESB, dos primeiros procedimentos lá da Câmara Ambiental para investigação, fizemos os testes, tivemos lá no campo, testando pela própria Ambiterra, foi uma das empresas que testou, fizemos os preços, então assim, é muito legal poder ter participado todo esse caminho das áreas contaminadas, né, tá até hoje aí. Às vezes eu penso, né, falo assim, quero desistir, eu acho que eu vou voltar para a geotecnia, o que eu gostava, prestar um concurso público, trabalhar, fazer o arvorismo. Voltar para o arvorismo de novo. Ou então fazer, uma plantação orgânica lá no sítio, começar a vender verdura, sei lá. Às vezes dá uma tristeza. Eu fico, às vezes, triste com como as coisas andam, né? Desde quando começou até agora, a gente tem muita evolução, tá evoluindo. Acho que daqui uns 10 anos a gente pode falar de novo, né, Marcos? Sim. Vamos de novo ver, antes disso. E vamos ver como é que tá essas áreas. Acho que, assim, tem muita coisa boa acontecendo, entendeu? Tem muita mensagem, não, mas assim, não desistam. As coisas vão melhorar, né? Vão melhorar. Para os pequenos aí, as pequenas empresas de consultoria também que estão começando, investir nessa parte de conhecimento é muito importante, né? Fazer os cursos, para poder, a gente fazer um bom trabalho, entregar lá na CETESB e conseguir o famoso quadrinho do termo de reabilitação. A moda, né? Ou pelo menos que volte um parecer técnico, né? Falando parabéns, isso, justamente, né? Não precisa nem do termo, porque esse termo de reabilitação também da CETESB é o que eu falo para os meus clientes, que eles acham assim, conseguiu o termo, não tem que fazer mais nada. Eu falo, não, você conseguiu, você cumpriu uma etapa. Para mim tem até que mudar esse nome. Termo de reabilitação está errado esse nome. Pois é. Tinha que ser um certificado de conclusão da etapa de monitoramento. Porque, assim, o termo de reabilitação fica parecendo que ele concluiu, não tem que fazer mais nada, não tem que cuidar mais nada. Eu até brinco com eles, eu falo assim, quantos postos de monitoramento vocês têm aqui na área? Tenho 10. Então, você tem 10 filhos para cuidar. Você tem que nem filho. Então, tá aberta, a via está aberta direta. Sim. O pessoal acha que eu sou louca, falando, mas é verdade. Não pode pensar que tem o termo de reabilitação que acabou. Se você continuar com a atividade naquela área, potencial, o problema continua. E outra coisa, quando a gente coleta a amostra de água, de solo daquele, é uma foto daquele dia.
coloquei hoje, amanhã vazou, já mudou tudo. Exato. Então, assim, aí o pessoal pergunta para mim, mas quanto tempo vale o seu monitoramento? Meu, não tá mais valendo. Quando eu já te entreguei, não vale mais. Não vale nada. Não vale mais. Já acabou. Já foi a foto daquele dia que eu tirei lá a amostra. Para os responsáveis legais, né? Eu tenho bastante contato com algumas pessoas do sindicato, às vezes, tentar mostrar que não acaba, que o trabalho ele é contínuo. Ele não pode ser enganado que terminou. Eu sei que o dinheiro não é nosso, não é meu dinheiro. Ele escolheu inteiro uma empresa, um empreendimento que gera risco. Potencial. Essa é a consequência disso, né? E ele externaliza esse problema, né, para a sociedade. Exatamente. Tem que fazer alguma coisa. Uma coisa que eu aprendi muito com o Davi da Doxor, né? Um dia ele falou para mim assim, Ivandra, quando eu fico sofrendo muito para fazer as propostas, né? Aí ele falou assim, Ivandra, quem comprou área contaminada, quem escolheu ter aquele negócio é ele. A gente está aqui para dar a solução. Se custar 1, 2, 3, não importa quanto custa. A solução é essa e o preço é esse. Não adianta a gente ficar sofrendo pro cara, tentando ajudar ele nesse... A gente pode ajudar, lógico, de outras formas, mas assim, o que tem que ser feito, tem que ser feito. Não é para explorar o cara, mas se custa 10, é 10. Não adianta falar para ele, olha, eu vou te enganar, vou fazer só 2 aqui, e aí depois a CETES vai pedir os 10, entendeu? Sim. Então, ou você não vai fechar, o relatório vai falar que tem que fechar a pluma depois. Não adianta, assim, não adianta querer ele também querer se enganar, né? O difícil é que a gente tem as concorrências no mercado aí, que aí a gente acaba tendo esse problema de preço e de ideia também de cada um, como proceder no seu foco ali, né? Alguns querem ganhar o dinheiro, outros querem a solução. Legal. Ju? Eu agradeço você pela oportunidade também, achei bem legal. A gente fica escondidinho aqui, né? E o Marcão achou a gente. Também o prazer de ter conhecido a Ivandra. Eu realmente, nossa, a gente trabalha faz muito tempo. Eu trabalho desde 2000, né, na área. Ela mais ainda, e eu nunca tinha trombado ela em lugar nenhum, né? Nem esbarrado, nem trombado, nada. Ou se a gente se trombou, eu não me lembro. O que é mais provável, né? Vocês devem ter ido no mesmo evento e não conheciam. Mas é uma pessoa que parece que você já conhece há 1000 anos, né? Quando eu entrei na Tecnohidro, era a ESSO, foi o primeiro grande projeto da Tecnohidro, foi a ESSO, é verdade. É verdade. Então, lá em 2000, né? 2000 e pouco, né? Isso, 2001, 2002. Eu sem meus amigos não seria nada hoje. Meus maiores amigos são da áreas contaminadas, assim, até hoje. Para a parte... Até na pandemia achei muito legal, né? Que eu e minha filha sozinha e eles... Gente me ligando, perguntando se eu precisava de alguma coisa, eu achei sensacional, assim. Então, meus maiores amigos são da área aí. Eu sou suspeita, sou apaixonadona por áreas contaminadas, eu acho muito legal. Eu também tenho essa vontade aí, às vezes, de desistir, trabalhar com marketing, que também eu acho muito legal essa parte de marketing, Google e o que está rolando aí na juventude hoje, né? Às vezes eu penso em trocar, porque é surreal algumas coisas que acontecem e às vezes a gente não consegue aplicar, né? E a gente quer fazer o certo e não consegue, mas eu já vi que, assim, a maioria das pessoas querem fazer o certo, entendeu? É o que eu percebo. A maioria das pessoas são honestas, são poucas as pessoas que não querem fazer o certo. E o que não quer fazer o certo, você pula fora e pronto, vem próximo. Eu estou trabalhando dessa forma, para não sofrer e não deixar a minha carreira desaguar, porque senão você desiste mesmo, entendeu? Tem muita coisa acontecendo, assim, mas eu acho que dá para conciliar o que não quer, o que deseja mais, o que deseja menos. Eu, pelo fato de gostar muito do meu trabalho, acho que eu acabo encarando, mas não é fácil mesmo, não. E aí vem esse negócio, é pequena empresa, é pequena... Não tem pequena empresa. Para mim, eu acho que a sua empresa vale a sua imagem. Sim. Sim, por exemplo, a Ivandra faz um bom trabalho, independente se ela fatura tanto, se ela fatura tanto. Se ela pegar uma indústria grandona, ela vai fazer um trabalho bom, que nem a empresa grandona, que nem a consultoria grandona vai fazer um trabalho bom. E eu acho isso, eu acho que todo mundo tem mercado, tem para grande, tem para pequena,
os laboratórios, tem os laboratórios grandes e pequenos que podem ter os favoritos, então a gente tem que ir trabalhando com todo mundo, vendo, né, Ivandra, quem te atende melhor, quem não atende, eliminar mesmo, quem não te atende melhor não trabalha mais. A minha empresa é pequena, mas eu não vou fazer de qualquer jeito. Então, você pode me oferecer uma amostra por R$100 a menos que o outro, mas com você eu não quero. E eu sou assim, eu faço assim, e da mesma forma que fazem com a gente também, né? Tá, você tem um melhor valor, mas eu não quero você, eu quero a empresa que tem um nome e tal. Então, beleza. Esses dias mesmo, eu peguei um cara de Minas Gerais, que eu fiz uma parceria com o pessoal de Minas Gerais e abri o Google para lá. O cara falou para mim assim, a sua proposta foi a melhor em tudo, você me respondeu coisas que ninguém consegue me responder, mas o banco não quer empresa de pequeno porte, ele quer essa. Então, infelizmente, não posso te contratar. Então, eu acho que dá uma tristeza, né? No fundo, não, né? Mas tudo bem. Mas eu acho que é isso, eu acho que a gente que é pequeno na visão dos outros, mas a gente pode ser grande no atendimento, na execução, na qualidade. Eu não me apego a isso muito, não. E eu não sei o que você acha, né, Marcos? O que você acha da gente que é pequenininho, que não consegue pôr as máquinas dentro das áreas? Tem que tem que colocar os caras da sondagem manual. Vai pegar liner sim na zona saturada. Compra um copinho lá na... Se vira, meu filho. Se você não... Eu falo isso para ele. Se você não se virar, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar fora, porque daqui a pouco ninguém vai querer mais te contratar, porque a gente tem que fazer, né? Tem que dar um jeito, vai estudar, sei lá, a gente estuda junto como é que você vai pegar o liner lá embaixo, mas você vai ter que pegar. Então, eu vejo isso. E aí, Marcão, o que você acha da gente que é pequenininho? Olha, eu acho muito legal. Quando eu tinha empresa ainda, era uma empresa pequena, né, de sondagem, mas é pequena, né, perto do, sei lá, a Vortex, a Aragon e a Trust, são empresas muito grandes, né, a nossa, mesmo quando tinha muita coisa, era bem menor que eles. Então, a coisa de você fazer o que você acha certo, a gente sempre teve com a gente, né, sempre fez o certo para nós, né? Inclusive declinar trabalhos, muitas vezes declinamos trabalhos, porque não... Especificamente sobre a amostragem de solo, aí não tem como entrar máquina e tal, acho que a gente não deve pensar assim, a gente tem que fazer o que precisa ser feito. Tem que coletar a amostra na zona saturada, vamos coletar. A amostra tem que ser representativa. Se o cara do manual está conseguindo fazer, beleza, mas é pouco provável. E aí talvez você tenha que fazer um jeito de fazer essa coisa entrar no orçamento. Mas, por outro lado, é possível que o cara do manual esteja fazendo certo? É possível. Porque eu mesmo dei treinamento para 2 empresas de trado manual e o cara falou, como é que a gente pode fazer? Então, bom, já que você quer fazer, vamos tentar aqui. E daí o que a gente pensou junto, eu e eles, era assim, usava um amostrador de 60 centímetros, mas com um diâmetro para pegar o line com 44. Né? E daí ele cravava aqueles 60 centímetros e revestia o furo. Então ele reabria com o trado e o revestimento, trado e revestimento, 60 centímetros. E é indo de 60 em 60. Dá para... o revestimento é verdade, eles usam bastante o revestimento agora, eu já percebi isso. Porque eles falam que é mais fácil, que aí você consegue ter consegue ir mais profundo, né, com o liner na zona saturada. E tinha que fazer desde o início, né? Porque não tem como ele colocar o revestimento só depois, senão ele está perdendo representatividade antes. Agora, Juliana, contrata eu e o Marcos, a gente tem a máquina, nós somos parceiros. É verdade. A gente pode fazer um preço diferenciado, né, Marcos? Para os amigos, né? A gente praticamente nem faz já, mas então você pode contratar a Ivandra já. Né? A minha máquina é pequenininha, entra em qualquer lugar, a minha é aquela Baby, tipo já o Probe Baby, né? Já o Hammer, né? Então, esse em casos pequenos, assim, dá para usar tranquilo. Sim. Mas assim, uma coisa também que a gente vê, Marcos, a dificuldade também de coletar essas amostras abaixo do nível d'água, né? Então, assim, por exemplo, eu estava trabalhando numa área outro dia, então, assim, você pode até ter a máquina, mas às vezes você não consegue trazer uma amostra boa. Sim. Né? Usando o pistol sample, tudo. Isso. Mesmo usando o pistol sample, o que acontece? Às vezes você fura, você faz aquele furo,
Quando você tira a amostra, né, traz de volta, a hora que você desce de novo, o furo fecha. Sim. Aí você tem que... Então, isso que não pode. Então, por isso que tem que revestir. Então, aí tem que estar revestindo com o... Ou dual tube ou com rolo. Aí, só que o dual tube, quem tem hoje no mercado? Pouquíssimas pessoas têm esse dual tube, né, hoje no mercado. Então, assim, aí o pessoal fica arrumando artifícios, na verdade, né, o pessoal da sonda, para coletar, já que tá coletando tudo errado mesmo, vamos coletar, entendeu? É isso que a gente tem que mudar, né? Tipo, assim, o Marcão falou, tem que fazer o certo, tem que fazer o certo. E a gente sempre corre atrás de fazer o certo. A Ivandra, já tem até a máquina, já agilizou nossa vida. Isso a gente não falou no episódio, mas a compra da máquina pela consultoria é um negócio interessante, né? Porque tem gente que compra para baratear o custo e tem gente que compra para ter agenda, né? Senão você não depender dos outros caras. Mas no caso aqui da GeoSP, a gente comprou na época por conta de um projeto que era até para usar para a própria GeoSP. Mas, assim, Marcos, eu vejo assim que hoje a gente tem a máquina aqui, a máquina está mais parada do que... Tudo bem que também tem a questão da pandemia, mas eu não vejo, assim, talvez só se você tiver uma demanda muito grande, porque é um investimento muito alto, você tem que ter mão de obra qualificada. Sim, e você vai ter que pagar o cara. Se não tem trabalho, tem que pagar o cara do mesmo jeito. Então, o que a gente está fazendo hoje, por exemplo, a gente tem algumas equipes de sondagem que a gente contrata por diária, que estão treinados para usar a máquina. Tá. Aí, nesse momento, a gente chama eles. Só que assim, nem sempre pode mandar aquela equipe. Então, você fica na mão também, de qualquer forma, porque eu não tenho funcionário, porque eu não posso manter esse cara parado. E aí também começa a inviabilizar, porque você contratar a equipe de sondagem por diária para fazer esse trabalho para você, fica muito... Eu não ganho nada. Certo. E se ele não produzir, eu tenho que pagar a diária dele. Custa muito caro. Mas esse lance da sondagem manual não é só de empresa de pequeno porte, não. Você pega a proposta de empresa de grande porte que usa manual, sim. Sim. Muitas usam, né? Mas... Eu vejo várias. Mas na verdade são poucas as que usam a máquina. 90% de manual. Sim. Usa a máquina que eles mesmos têm, né? Sim. Eu pergunto, outra coisa, como eu trabalho sempre com o pessoal no campo, que eu tô lá no campo, eu pergunto, vocês estão fazendo sondagem pra quem você trabalha? Aí eles falam, assim, bem isso. Eles não falam o projeto, eles não falam, tipo, normalmente eles não abrem, assim, o cliente, eles são bem, tipo, o pessoal que trabalha comigo é bem assim, tô fazendo trabalho para tal empresa, então vocês falam, quer dizer que o pessoal tá fazendo manual. Sim, pois é. Né? Então você sabe que tá tendo mesmo, mas assim, mas isso não é coisa do pequeno, não, né? Isso, eu acho que é mais, eu acho que o pequeno faz mais mecanizado do que o grande, porque assim, às vezes o pequeno tem, como você negocia direto ali com o cliente, mostra para ele impor. Às vezes você consegue até viabilizar isso, lógico que não em todos os projetos, mas assim, às vezes a gente consegue mais do que um grande. Porque o grande já está ali naquela loucura. Eu ainda sou a favor eu não sou contra a sondagem manual, assim, 100% contra, né? Eu acho que, por exemplo, para coletar uma boa amostra de solo tem que ser mesmo o mecanizado, não tem jeito. Mas para algumas etapas, para você conseguir conhecer a área, entender a geologia, né? Ou de repente você está fechando a pluma na borda, dá para você tipo fazer um trabalho também legal. Essa descrição que a gente consegue ver, porque assim eu vejo que também no liner, às vezes quando você bate, dependendo do tipo de solo, né? Isso você também vivenciou. Às vezes parece que o solo, na hora que você vai fazer manual, não bate, né, a coisa, parece que você fala, caramba... Ele compacta ou ele entope na frente, passa e não pega. Isso. Né? Às vezes você pega assim, a hora que você corta o liner, você vê assim, o liner tá vermelho, mas a hora que você abre dentro, ele é outra cor. Porque ele veio, às vezes vem entrando, então assim, se também você não coletar uma boa amostra com o operador não for bom da máquina, você também não traz uma amostra boa. E o cara que tá descrevendo, né? O cara isso, exatamente. Obviamente saber o que tá fazendo. Outra coisa também que a gente vê muito também no mecanizado são as buchas, né? Que a gente chama de bucha. Então o cara descreve, cai aquele monte de amostra e o cara fala que... Não pode, né? Então, não pode. E aí ele traz a amostra e fala, não, isso aqui... Aí se você vê que não é o solo natural, que aquilo ali é o que caiu. Esse é um grande problema, um enorme problema, né? O cara tá pegando a amostra de cima. Por Exatamente. Isso que tem que ser, então não basta ser mecanizado, né? Tem que ser mecanizado ou revestido. Por isso que ela no campo tem que estar a pessoa que está lá tem que ser uma pessoa experiente, com poder de decisão. Falar pro cara, bate de novo, esse furo perdeu, tem que fazer de novo, não quero saber, não adianta mais, ainda tem que ser desse jeito. Senão não adianta, você tá gastando um dinheirão com uma sondagem mecanizada que não tá te trazendo a informação que você precisa. Sim.
Daí é melhor não fazer, então. É a parte mais importante, né? É que o pessoal do campo, às vezes, eles entendem que a parte deles não é tão importante. E a parte, eu falo para eles, é a parte mais importante. Sim. É que nem a pessoa que faz o tabelamento dos resultados, é a parte mais importante, porque se você errar, meu filho, vixe, aí... né? Então, é a parte mais importante. Colocar na cabeça deles que é a parte mais importante, eles fazem direitinho. Né? Você dá uma elogiadinha aqui, outra ali, sim, aí você consegue gerenciar. Senão ele vai fazer um furo, né? Então ele vai fazer um furo, mas sim, você não quer um furo, você quer amostra, você quer uma porção de coisa. Sim. Eu sou que nem Amanda, quero foto de todo de metro em metro, porque eu não posso estar lá, vai me dar agonia também, então eu não poder estar. Mas se eu estiver em todo lugar também não tem como, né? Então tem que confiar um pouquinho no laboratório. A gente tem que também confiar um pouquinho, porque senão a gente está ferrado, né? Mas o que eu faço com o laboratório também? Quando eu coloco o pessoal, o meu técnico, que é de confiança, para acompanhar a amostragem. Isso eu ia dar um conselho para vocês, façam isso, porque se deixar o cara coletar sozinho, sem ninguém da sua consultoria, você tá lascado. Não, e você vê pelos dados físicos, os dados que eles coletam, tipo, o NA não varia, eles colocam o mesmo NA para tudo. Eu falo, gente, mas então que purga que vocês fizeram aí, se você não me mostra a variação de nada? Sim. Aí o nível estático tá tanto, e o outro tá diferença de 1 metro, e o NA sempre o mesmo lá nas medições. Aí eu não consigo entender. Então, essas coisas assim, eu também sou meio chata. Então, eu coloco o meu técnico lá, que eu contrato sempre, eu já coloco a diária dele para ele acompanhar. Porque eu acho que nesses mínimos detalhes a gente consegue sair na frente. Senão você não tem explicação para um resultado absurdo. É verdade. Então, acho que é isso. Acho que o dia a dia a gente vai aprendendo também, aperfeiçoando. Eu gosto de ter pessoas assim, por exemplo, que nem a Ivandra. Eu não ligo para concorrência, não. Eu acho que todo mundo tem que conversar, mostrar o que sabe para o outro, porque aí o outro vai fazendo melhor. Porque, imagina, só você andar e ninguém vir atrás. Uma hora você vai ficar sozinho e vai ser muito chato, né? Eu penso isso. Eu acho que tem todo mundo andar junto. Não, tem que então, eu curto. Eu gosto de ter meus amigos na área, eu gosto de conhecer as pessoas, de aprender, de copiar mesmo, que é bom, eu copio e pronto, que nem a gente copiou a caixa do Marcão, né? Não, mas é para copiar mesmo. Então. Daí é usar como modelo mesmo, né? Isso. E aí você vai criando a sua marca, né, Ivandra? Vai criando a sua marca e aí um dia a gente chega lá. Eu acho que com certeza. Vai ser difícil. Eu estou pensando também já em colocar outros escopos aqui dentro, trabalhar com resíduo, que eu gostei, fiz um curso ano passado, gostei bastante da parte de gerenciamento de resíduos de construção civil. Eu achei bem interessante, também casa com a nossa área, né? Você acaba fazendo um conjunto. E aí é isso, pensar em outras coisas também, porque às vezes eu penso que gerenciamento de áreas contaminadas pode ser que um dia a gente não consiga levar assim com tanta fluxo de caixa, né? Que a gente precisa também só de fluxo de caixa, não é só o amor pelo que faz, né? Então eu tô tentando estudar mais sobre essas outras coisas também para poder oferecer mais trabalho e poder ficar junto um dia com os grandões aí também. Sim. Bom, é isso aí. Obrigado, então, Ivandra, Juliana. Obrigado pela conversa e até a semana que vem. Obrigada a vocês. Obrigada também. Tchau. Tchau. Essas foram as palavras de Ivandra Matos e Juliana Mantovani. Mais uma vez, obrigado a todo mundo que nos ouve. Obrigado, meninas, pela bela conversa. Vou recapitular somente algumas pequenas coisinhas aqui. Eu digo que um furo sem revestimento não permite a coleta de amostras de solo representativas, especialmente na zona saturada. O trado manual normal é um furo sem revestimento, ele permite até que o material seja descrito, mas, na minha opinião, as amostras são pouco representativas, principalmente porque o furo não é revestido. E se o furo não é revestido, o material de cima se mistura com o de baixo e se mistura com o solo que cai do trado e etc. Aí naquela caneca do trado você não sabe se o solo está lá mesmo ou se ele caiu de outras profundidades. É sempre bom lembrar também que a norma 16434 de abrangência nacional exige que as amostras de solo sejam feitas com liner, se as amostras de solo forem analisadas para VOCs, compostos orgânicos voláteis.
Ainda que o objetivo não seja esse, analisar para VOC, a representatividade das amostras coletadas com trado não é adequada, na minha opinião. Falamos no episódio sobre a ferramenta DualTube, que eu sempre defendo porque, durante a gravação, ela coleta amostras enquanto reveste o furo. Há pouca oferta dessa ferramenta no Brasil, mas isso tem crescido. Essa semana mesmo vi um vídeo da Impacto Ambiental, uma empresa do Paraná, utilizando o DualTube para fazer amostragem de solo. Ressalto também que o Piston Sampler é uma ferramenta que funciona muito bem para prevenir a chamada bucha. A bucha é exatamente o material de profundidade mais rasa que cai no fundo do furo da sondagem, causando aí aquela falta de representatividade nas amostras. Em resumo, o Piston Sampler é uma boa metodologia para coletar boas amostras de solo. O correto aqui é utilizar as melhores metodologias para as diferentes tarefas dentro do GAC. Elas estão corretas ao pensar assim. E por fim, elas falaram algo muito interessante quando pensamos na concorrência do nosso mercado, mas que podemos extrapolar para a nossa luta em favor do meio ambiente ou mesmo para a nossa vida em geral. Andar sozinho pode ser confortável, mas acaba perdendo a graça. Quando andamos juntos, e mais, quando ajudamos os outros a andar conosco, chegamos mais longe e com um caminho mais suave. Com isso, agradeço demais as duas por nos permitirem andar junto com elas. Convido a vocês que me ouvem a seguir caminhando nessa jornada junto conosco. Agradeço demais aos apoiadores e apoiadoras do canal que possibilitam as minhas pesquisas semanais aqui na newsletter e me permitem construir uma caminhada. Nós da ECD Training, junto com vocês, continuaremos lutando por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e também para as futuras gerações. Sigam a gente no YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, assinem a nossa newsletter e fiquem conectados. Somos atualmente em 306 assinantes da newsletter, 297 inscritos no Telegram, 695 inscritos no canal do YouTube, 604 seguidoras e seguidores no Instagram e 37 colaboradores e colaboradoras no Apoia-se. Repetindo, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco. Entre no site apoia.se/ecdambiental. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.